Salve, rapaziada, Pink Pill começando agora. Consciência, me dá um salve. Me fale como que você tá. Eu tô bem, tô maravilhoso, você. Você tá cada dia mais careca ou cada dia com mais careca? Cara. Tô parecendo o cara dos Simpsons lá, o que é Mr. Burns. Como que chama? Mr. Burns. Vamos dar uma passadinha nos recados antes da gente apresentar nosso convidado, que esse aqui é mega especial, você tá ligado, né? Mega demais, cara. Vão achar que eu tô querendo comer o Guilherme. É foda, né, mano? É foda, velho. Rapaziada, é o seguinte, tá chegando agora, deixa seu like, comenta depois do final desse vídeo, participa do chat também. Lembrando que eu não vou te enganar, isso aqui tá sendo gravado, mas vai ser transmitido como se fosse ao vivo. Thiago, por que você não faz mais o Pink Pill ao vivo? Fala aí, consciência. Ah, cara, muito trampo fazer ao vivo, né, cara? Pois é, e não é nem só isso também, né? Os horários do estúdio agora estão fixos. São lotados, exatamente. E a gente precisa se organizar, senão a vida vira uma zona, vira uma bagunça. Então comenta também, a gente vai estar ao vivo no chat. Já estamos ao vivo, por sinal, no chat. Tô aqui conversando com todo mundo. Terminando essa live, queridão, você vai em Cortes Pink Pill, vai se inscrever lá também. Pô, Thiago, não deu tempo de ver o podcast inteiro, não tem problema. Os melhores cortes vão sair lá no canal de cortes. Exatamente, no Instagram Pink também. Pill Podcast no Insta, que mais? TikTok também tá lá rolando. TikTok também tá bombando, vários cortes estourados. Falar da quarta cena? Fala da quarta cena. Tá o loginho aí em cima, aponta pra eles. Aonde tá o logo? Aqui? Do outro lado. Aqui? Do Ali? outro. Isso aí. Aqui, fechou. É. Temos uma parceria fenomenal com a Quarta Cena, do meu grande amigo Du Correia, aquele cara do bonezinho, Priscilinha, que fala aí, fudeu! Fudeu! Esse mesmo. Se você quer fazer o seu podcast, tá? Então, pô, você quer ter qualidade de áudio, de vídeo, atendimento foda, cafezinho quente, tudo que você quer, porque podcast não é só câmera, é serviço também. Quem tá no meio sabe muito bem disso, tá? Exatamente. Você tem que mandar uma mensagem que vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá aqui E embaixo, falar né? com o Gabrielzão, que também está aqui, para que você possa fazer, vem cá, faz um teste, grava um, tá? Vem quebrar a cara, se coloca em situações, você, pô, quero testar, quero ver como que é. Vem na Quarta Cena, conversa com o Du, conversa com o Gabriel e grava pelo menos o teu primeiro episódio, tá? Porque as coisas não caem do céu. Exatamente. Se você não vai atrás e procura, estimula e faz uma coisa nova, nunca vai mudar, as coisas não mudam na tua vida. Então, Quarta Cena, que mais? Só isso. De recado É isso? Exatamente. Deixa eu te cumprimentar, né, meu irmão? Aqui, ó. Como você tá? Visão. Bem demais. Muito bem. cara. Pessoal, estou aqui com o Guilherme Wiltshire. Doutor Guilherme. Doutor Guilherme, velho. Pra quem não sabe, vamos contar um pouquinho aqui, vai, consciência. Conte. Pessoal, o Gui e o Ricardo não pôde vir aqui hoje, tá? Eles são os nossos advogados, tá? Pô, Thiago, tá levando de novo os advogados? Não é isso. Além de advogados e excelentes advogados, os melhores do Brasil, isso é fato, Gui, vocês são foda, mano. Tá, então assim, além de excelentes advogados, são grandes amigos nossos, tá? Eles, por sinal, prestam assessoria jurídica para outros, digamos, outros influenciadores, artistas, empresários, pô, atendem gente pra caralho com uma puta de uma proeficiência absurda, tá? Só que a gente tá aqui hoje pra falar de alguns assuntos que tangem o universo dos relacionamentos e também questão de bens. Patrimônio, blindagem, pra onde vai, o que mudou, o que não mudou. Então pessoal fica pede até o muito final, isso, porque... Hã? O pessoal pede muito esse assunto. Pede pra caralho, mano. Vocês, pô, não aguento mais vocês mandarem inbox pra mim. Ô, Thiagão, fala como que é melhor casar, separação total de bens, regime, o que acontece, o que a mulher pode... Então, assim, detalhes hoje em primeira mão, fica com a gente até o final, tá? Bora. Porque aqui o conteúdo vai ser denso. Gui, já era, mano. Já passei uma batata quente pra você, velho. Já sim. Cara, primeiro assim, como você tá, o Ricardo, como que vocês estão no geral? Estamos bem. Estão voando, né, velho? Trabalhando firme aí. Tá uma correria lascada, né? Imagina como é que é cuidar de empresário, né? Dia após dia aí, cuidando do empresário de forma geral. Como você já sabe, a gente cuida de empresário. Claro que temos um meio artístico, temos influencers, porque sabemos que cada influencer, cada artista, ele é um empresário. Então a gente atua no direito empresarial há muitos anos já. E sabemos a importância do empresário ele falar, eu vou pisar aí desde que os meus advogados me dêem a bênção deles, né? A gente sempre fala que o apoio jurídico ele é importante para o empresário dar cada passo. De uma forma de planejamento e de uma forma para quando vier os problemas, tá ali para poder receber e dominar no peito e chutar pro gol de uma forma tranquila, né? Perfeito, mano. Cara, eu lembro exatamente quando a gente se conheceu. E aí a gente fez contato, a gente acabou se conhecendo lá no GT Series, né? No Interlagos, foi muito massa. E uma coisa que eu achei muito legal, Gui, e até pro pessoal entender, né? Hoje o pessoal, assim, algumas pessoas acabam associando advogado com burocracia. Advogado com... Puta, se eu tiver que, cada vez que tiver que fazer alguma coisa, meu advogado tiver que ficar sabendo, eu vou perder negócio, vai travar o meu negócio.
E você deixou muito claro, você e o Ricardo, quando a gente começou, que a ideia nunca, não vai ser essa e nunca vai... tipo assim, a ideia nunca é essa, tipo, de ficar travando o negócio, pelo contrário. Mas também você tocar o teu negócio, você tocar a tua empresa, ou tocar a tua imagem, sem nenhum respaldo jurídico, é totalmente perigoso. Né? Então isso é uma coisa que eu só pra falar que eu acho que é muito legal, porque eu acho que vocês têm isso, né? De olha, você precisa de um suporte jurídico, mas também a gente não quer ficar, tipo, travando o teu negócio. Né? Deixar a coisa leve, né? Deixar a coisa leve e rápida. Existe uma coisa que a gente bate muito no ponto, é que além de advogados, somos empresários, né? Então, ser empresário é entender a dor do próximo, né? Temos uma empresa de marketing, temos restaurante, inclusive o Dr. Boteco. Perfeito, boa. Vocês já foram conhecer, inclusive. Faço o convite para que voltem lá. E assim, a estrutura hoje do empresário, do dia a dia, lidar com isso, ele acaba tendo que passar por questões legais o tempo todo. Então a gente entende as dores. Eu sei muito bem aonde o empresário ele pode pisar ou não pode pisar, mas eu sei orientá-lo de uma forma que, se você fizer por aí, você vai dar um problema. A gente avisa tudo mais, mas a gente busca entender o que o empresário ele é. Porque tem empresário que é pitbull. Tem empresário que fala, eu quero ir pra cima, eu quero fazer dessa forma, e eu quero que você ache uma maneira de me proteger eu fazendo dessa forma, não fique me travando, me segurando. Você acha o caminho, a lei tá aí, você é advogado, acha uma maneira de conseguir fazer ou atuar da forma que o meu ajo. Tem clientes meus, por exemplo, que já passaram dos limites, né? Tem cliente meu que xinga funcionário, que xinga cliente, você fala, nossa, caramba. E aí a gente o tempo todo tentando alinhar com o nosso cliente uma maneira dele de ser um melhor gestor, né? Claro que buscando trazer de uma maneira onde ele evite o menos possível levar processo, né? Onde os processos eles sejam minimizados e a gente consiga proteger. Mas o que você falou é uma coisa muito importante e eu penso nisso e até como filosofia de vida. Não adianta você ser um advogado legalista, né? Que seja estritamente ligado à lei. Você tem que ser um advogado que busque ter jogo de cintura. O advogado hoje, para ele poder se destacar, ele tem que ter muito jogo de cintura, lobbying, conhecer todo mundo, ele tem que conhecer. Então é importante você ter um conhecimento com o Ministério Público, é importante você ter um conhecimento com magistrados, é importante você ter conhecimento com outros advogados, ser conhecido para que na hora que tiver o problema você ter o lobbying, você ter um jogo de cintura de conseguir agir. Se você for, é tudo processo, é briga, calma aí, não é bem por aí. Vamos tentar resolver, vamos tentar achar uma maneira. Claro que existe o ego, né? Existem advogados que falam assim, não, eu não quero, eu quero pra treta, eu quero brigar. Você fala, doutor, vem cá, vamos conversar. A gente já chega na audiência, às vezes antes da audiência, chama o advogado pra conversar, fala, doutor, tem horário pra ir embora, queria muito ficar com a minha filha, queria muito passar uma carne hoje. Boa. Vamos resolver isso daí antes de entrar na sala da audiência? Fazer um acordo, tentar resolver essa situação? E acaba levando pra resultados muito melhores do que você ficar naquele embate de vamos bater na lei o tempo todo e aí não leva a lugar nenhum. Aí leva processos que realmente demoram 2, 3, 4, 5 anos, e isso vai desgastando a pessoa. Desgasta o empresário, desgasta as partes, né? E acaba levando numa situação que você foi muito pior. Perfeito, A boa. qualidade Gui. do tempo se estraga. Perfeito, velho, boa. E aí, Gui, obviamente, né? Eu acho que assim, o teu papel hoje aqui é muito importante, por quê? Na minha visão, eu acho que não é só na minha, né? A gente tá vivendo alguns tempos, eu diria, de uma certa efervescência no que diz respeito a relacionamentos. Tá? Então, por que eu digo isso, né? Eu não sou um cara novo. Eu tenho cara de 40, mas eu só tenho 35, entendeu? Então, eu tô cansado, mas, pô, eu tenho 35 ainda. E assim, Gui, ó, eu vi muita coisa mudando desde quando eu comecei a namorar lá com 18 anos até hoje com 35, né? Então, muita coisa mudou. Eu até brinco, né? Eu falo assim, que mudou de maneira meio que exponencial, entendeu? Então é como se as dinâmicas não mudassem de forma linear. É meio que exponencial a coisa. Então, se o ano passado você tinha, chutar aqui, 10 casos Maria da Penha, esse ano tá em 20, pode ser que depois seja em 40, entendeu? Por exemplo, né? Então, eu acho que é muito importante hoje, tanto homem quanto mulher, entender quais são os meus direitos, primeiro, dentro de um relacionamento. Né? Então, assim, quais são os meus direitos? E quando eu falo direitos, agora, aqui contigo, eu vou até tirar direitos do ponto de vista conjugal, relacionamento. Direitos legais mesmo, né? O que eu posso, o que eu não posso, o que eu tenho direito, o que eu não tenho. E depois a gente vai entrar no assunto sobre blindagem patrimonial. Legal. Entendeu? Então, assim, hoje, como que tá, no geral, legalmente falando, a situação pro homem e pra mulher? Legal. Eu acho que, como introdução para a sua pergunta, eu vou dar uma resposta até usando uma analogia. Tem pessoas boas que costumam dar dinheiro para pedintes na rua, né? E aí, eu cheguei a conversar com essas pessoas recentemente, eles falaram, eu não dou mais dinheiro pros pedintes. Eu falo, mas por que não?
Aí ele fala, eu não dou mais dinheiro para pedinte porque agora virou uma máfia. Os pedintes fizeram disso uma profissão. Eles alugam crianças, e eu vi reportagens, inclusive no aeroporto, pegam crianças, alugam, pagam um valor para a mãe, para justamente pedir dinheiro nos aeroportos. Então virou virou uma maneira de você poder levantar dinheiro. O cara não quer mais trabalhar, ele fez a profissão dele virar um pedinte. Ah, mas Guilherme, são todos assim? Evidentemente que não. Mas por conta desses poucos, tem muitas pessoas que passam por dificuldade e eles deixaram de ajudar. Eu vou usar isso de uma forma análoga, né? Por quê? Porque dentro dos relacionamentos, quando você inicia um relacionamento hoje, eu tenho clientes meus, por exemplo, que mandam mensagem, eles mandam mensagem, enviam mensagem pelo WhatsApp antes de sair com a menina e falam assim, você vai sair comigo de forma hoje consensual? Aí o cliente vai lá e fala, aí a menina vai lá e responde, sim, é consensual. Não, pois bem, então... E aí, antes de iniciar qualquer relação a mais do que simplesmente um encontro, fala, ó, será consensual? Está tudo certo? Está combinado dessa forma? Formalizando Ele mesmo, formaliza então. isso pelo WhatsApp. Aí você fala, nossa, mas será que é paranoia? Não é. Eu não acho, cara. Então é que vem a história do pedinte que eu falei com uma analogia. Não são todas as mulheres ou que vão aplicar qualquer tipo de maldade nesse tipo de situação. Mas... por conta de poucas que fazem algum tipo de coisa, que acabam usando dessa artimanha, desse caminho aí para conseguir alguma coisa, extorquir ou qualquer coisa do tipo, existe essa questão da precaução, né? Vamos falar que é sempre consensual para evitar qualquer problema. Ah, mas é todas as mulheres que fazem isso? Não, são poucas, mas por causa disso muitas acabam tendo que pagar o pato. E acabam trazendo essa divergência. Então, se você fala assim, eu conheço situações de mulheres hoje que se casaram por interesse. Bom, se você conhece, eu conheço, beleza. Homens casaram por interesse? Também. Mas são todos? Não. Só que por conta dessa minoria, temos que fazer contratos e regulamentação, acordos, para que você evite com que isso aconteça. Para que seja algo que não seja somente por interesse, seja algo realmente de coração, né? E aí, que tipo de contratos existem hoje dentro disso? Existe o contrato de namoro, que é um contrato que é utilizado bastante, inclusive, onde você inicia uma relação, onde você deixa estipulado ali que você não vai ter a intenção de construir família agora, talvez no futuro. Tá. Quando você inicia um contrato de união estável, por exemplo, você faz um contrato de união estável, que é um estágio acima do de namoro, aí você já tem a intenção de construir família. Mas a união estável, ele é um caminho muito utilizado hoje em dia, tá? O certo, vamos parar para pensar na perspectiva legal, seria o casamento. Você faz o casamento, né? Você se casa e dentro desse casamento, intrinsecamente, a ideia de família já está bem clara isso, até por uma questão de tradição, costumes e a própria lei estipula isso, que o casamento ele tem a finalidade da constituição de família. E claro que quando eu digo família, pode eu não ter filhos, tá? Mas a ideia é construir uma família. Joia, boa. Dentro desse panorama, se você faz um contrato de união estável, é o mesmo casamento, são os mesmos direitos, são os mesmos deveres, então está tudo intrinsecamente ligado. Então as pessoas falam, eu só moro junto, eu não sou casado, mas você tem que entender que o fato de você morar junto trouxe para você determinadas cargas, determinadas consequências. E essas consequências, que eu vou dizer até a palavra consequência, mas no sentido legal, tá? Você vai ter deveres. São consequências no sentido dos deveres. E que deveres são esses? Todo o patrimônio que você, homem ou você, mulher, conquistar, será dos dois. Aí você fala, caramba, mas é automático isso? Mas eu trabalhei sozinho ou sozinha, conquistei todo o meu patrimônio, por que eu tenho que fazer essa divisão? Simplesmente por você morar junto e ter a intenção de construir família, você tem que fazer essa divisão patrimonial no caso de uma eventual separação, que é a dissolução da união estável, como se fosse o divórcio. O que a gente orienta para os nossos clientes? Ah, Guilherme, eu quero morar junto com ela, eu tô apaixonado, ou ele, né? Eu quero morar junto com ele, eu tô apaixonado, e eu não sei como é que eu faço para me proteger em relação ao patrimônio, minha empresa tá girando, eu quero poder proteger meu patrimônio, quero saber de uma forma onde eu fique protegido. Qual que é o caminho? Primeiro você tem que fazer um contrato de união estável e escolher um regime de separação de bens. Só você estipula lá, com um regime de separação de bens, você faz uma união estável, reconhece isso em cartório, inclusive, e você estipula que a separação de bens, ou seja, o que você conquistar e ela conquistar, não vai se comunicar durante essa relação, a não ser que os dois comprem juntos, né? Você comprar um apartamento junto com ela, vão ser dos dois. E dentro desse regime, você ainda pode colocar em porcentagens desproporcionais, né? 20% para ele, 80% para ela, por exemplo. Ou o contrário. Então você consegue estipular isso daí, porque você
fez a separação de bens. Então, é uma Isso na separação de bens, Isso então. na separação de bens. Mas você tem que colocar esse contrato antes. Você não pode esperar para fazer esse contrato depois. Tá. Aí você fala, tá, mas se eu fizer depois e colocar que a união estável começou lá atrás? Existe um entendimento hoje que está sendo discutido no STJ. Como se fosse um retroativo, por exemplo. Eles estão discutindo agora, é um entendimento que quando eu falo STJ, jurisprudência, é que são decisões que estão levando a uma tendência de mudar. E Tá. está levando a um caminho aonde você pode fazer agora, tá morando junto há 4 anos, você faz união estável com separação de bens agora e coloca com a data retroativa. Quando leva isso para o judiciário, tem casos que estão revertendo esse tipo de situação. Então você tem que valer daqui para frente. Então, por estar nessa confusão, o ideal é, antes de morar junto, faz um documento, se a intenção sua for proteger o patrimônio. Por que eu digo isso? Porque por uma questão legal, né? Se você falar assim em questão, por exemplo, moral ou qualquer coisa do tipo, vai de cada um e vai do relacionamento do casal. O casal pode combinar, falar, olha, eu quero construir uma vida com você e tudo que eu conquistar será seu. Será nosso, vamos dizer assim. Então você casa, você faz a união estável com o regime normal, que é o regime do casamento padrão hoje, que é o regime de comunhão parcial de bens, que é daqui para frente. Daqui para frente, tudo que a gente conquistar será dividido. Existe um terceiro regime, que é o regime de união universal. Esse regime, ele inclui inclusive o seu passado. Que esse é que eu acho que o Thiago Nigro fez com a Maíra, não é? Card, né? Aham. Então, quando você traz esse regime para a relação, para esse relacionamento da união estável, ou no casamento, tá? Isso se aplica para os dois regimes, tanto para os regimes se aplicam tanto para a união estável quanto para o casamento. Tá. Se você escolhe o universal, você está ciente que o que você conquistou lá atrás vai ser partilhado no fim desse relacionamento, independentemente de qualquer coisa. É um documento assinado, é um contrato, é uma livre escolha. Você escolheu por fazer daquela maneira e vai ter que seguir esse caminho, não tem para onde correr. Perfeito. Gui, me veio uma dúvida agora, essa é uma dúvida real, tá? No caso de herança, literalmente no caso de herança, tá? Isso se aplica na dissolução ou não? Então vamos supor, eu tenho uma herança do meu pai de X milhões para receber. E aí eu fiquei com alguém por X tempo, casado, num regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, eu me separei dessa pessoa. Ela Na pode separação, vir... a herança não comunica. Não comunica. Mas na morte, sim. Na morte, sim. E isso é interessante que se aplica para os dois regimes, tá? Tanto para o regime de união estável... Explica isso aí pra gente, então, porque eu tenho um monte de cliente endinheirado também que já me perguntaram isso aí, então explica vamos aí lá. Vamos primeiro falar da união estável ou casamento. Tanto faz, tá? Os dois. Perfeito. Se você, na caminhão parcial, que é o segundo exemplo que eu falei daqui para frente, se você recebeu uma herança, essa herança não vai se comunicar. Se você se divorciar ou fizer a dissolução da união estável. Porém, se falecer... Quem falecer? Tipo, se eu falecer. Se você falecer Tá. e você tinha herança, essa herança ela vai ser partilhada ela como herdeira, vamos dizer assim. Ela vai entrar como herdeira. Que, só para título de esclarecimento, a meieira é quando você faz a divisão meio a meio. A herdeira ela tem que dividir com seus filhos também. Tá, perfeito. Então ela vai, vamos supor, você tem 2 filhos e ela. Eles vão dividir por 3, porque ela vai ser herdeira. Se fosse meieira, que é em relação aos seus bens em vida, aí ela fica com metade. Mas como é uma herança, não compartilha, ela vira uma herdeira. Então, se Tá. ela for. Então, a grande questão é: tem como eu fazer um contrato com separação de bens e se eu falecer ela não receber nada? Bom. A resposta para sua pergunta é até complicada, porque não existe uma maneira dela não receber nada. Ela vai acabar sendo herdeira, mesmo com separação de bens. Mesmo com separação de bens. Isso Mas já se tá tiver pacífico. filho. Se tiver filho. Vai dividir com os filhos, uma herdeira. Tá. Ela não vai pegar metade. Ela Tá. vai dividir com eles. Se tiver 2 filhos, ela vai ficar com 1/3. Se não tiver filho, por Aí exemplo. ela fica como herdeira. Só que assim, se você tiver pais, ela divide com seus pais, entendeu? Se não tiver seus pais e só tiver ela vai pegar tudo sozinha. Entendeu? Importante, Então, velho, importante. se você tem herdeiro na história, ela divide com os herdeiros. Se ela é a única herdeira, ela vai pegar tudo. Então tem que Tá. pensar. Assim, isso é interessante, é engraçado, porque isso daí bate numa questão filosófica que eu converso muito com os meus amigos. Eu falo, cara, se você morrer, você vai estar morto, eu não sei por que você tá se importando com isso. Eu acho que talvez te afete muito se você tá vivo, né? Porque você fala, pô, eu me separei, um exemplo, no caso de uma traição, né? Eu me separei, ela levou lá metade dos meus bens, isso talvez vai te corroer de alguma forma, né? Mas no caso do falecimento, entendeu? Eu não sei, vai da crença de cada um, né? Já morreu, né? não. É. Verdade. Eu como cristão, eu sigo o que Jesus ensinou, que você vai virar como se fosse um anjo no céu, e aí você não tem essa questão de se importar. Jesus fala que viveremos como anjos, né, no céu, né? Então, Não se preocupe com os tesouros da terra que as traças corroem. Como que é, Gui? É tipo isso, não exatamente é? Esse é o caminho. Então, mas isso é a minha religião, né? Mas o ponto não é esse. O ponto é que existe essa questão da morte. Na morte ela acaba virando herdeira, assim, mesmo no regime de
separação total de bens. Não só no parcial, mas na separação total também ela vira herdeira, tá? Então tem que pensar nisso, tem que saber disso, né? Não pensar, saber disso. Perfeito, boa, Gui, boa. Eu tinha uma outra pergunta também com relação a isso. Eu tenho uma aqui, cara, que chegou no chat. Pega aí. Posso falar? Ó, Chat ou na caixinha? na caixinha, falei errado. Ô Gui, o cara quando namora, ele casa com uma mulher que tem filhos. Ele também tem deveres a cumprir com relação à pensão do filho, caso se separem? Olha, essa pergunta que ele fez é uma pergunta muito interessante que eu tava conversando com um cliente meu ontem sobre isso, né? A situação dele é a seguinte, ele tem uma namorada e ele começou a namorar a menina tava com recém-nascido, olha a situação. E ele já namorou ela acordando de madrugada, ajudando a dar leite, trocando fralda. Brincando, velho, passando sério? por toda essa situação. Enfim, né? E dentro desse cenário, ele falou pra mim, a criança já tá com uns 8 meses já. Ele falou pra mim, e o pai registrou, só que o pai não paga pensão, tal, enfim, essa história toda, o pai biológico, né? Ele falou pra mim, eu tava pensando, me chamando de Dr. Gui, né? Pô, Dr. Gui, eu preciso eu tô pensando em me separar, tal, tem algum risco dela me cobrar pensão dessa criança? O que o tribunal fala? Eu vou falar tribunal porque a lei, ela não fala sobre isso, quem fala sobre isso é mais as decisões. Eles batem muito nesse ponto da afetividade, né? Existe até uma lei que menciona isso, mas a jurisprudência ela bate muito no ponto da afetividade, que significa, se a criança criou um elo com você, você é pai, por afetividade. Então você criou uma afetividade pela criança, um relacionamento com a criança, e você pode ter 2, 3, 10 pais na sua certidão de nascimento, porque você criou afetividade com 10 relacionamentos, 10 namorados que a sua mãe teve, por exemplo. Então, isso se aplica ao inverso também, contra a mulher, tá? Então pode ter 5 mães, porque várias afetividades foram relacionadas. Tanto é fácil e acontece muito isso, que quando há o abandono afetivo, acontece o namorado, ele é namorado, criou a criança, por exemplo, esse caso do meu cliente, a criança completou 5 anos, e não tem um tempo específico, tá? Vai pro processo, faz um estudo psicológico, o juiz analisa... É isso que eu ia te perguntar, tipo assim, tem uma faixa etária da criança, se a criança ela tem 6 meses. Eu penso que esse exemplo de 8 meses, eu não consigo visualizar. Guilherme, acho que não ganharia esse processo, mas vamos imaginar... 2 anos. Vamos imaginar que vai para um estudo psicológico, e dentro desse estudo psicológico há uma conclusão, que é um estudo feito pelo próprio fórum, pelo próprio juízo, e na conclusão que a criança teve problemas, por exemplo, em desenvolvimento, porque faltou a figura que tinha... eu não sei, mas eu tô especulando aqui, tá? É só especulação. Não, perfeito, então, ótimo. assim, você tem que pensar muito bem em se relacionar com uma pessoa que tem filhos nesse aspecto, tá? Se você não liga... eu tô relacionado com a pessoa e eu não vejo muito a criança, os filhos dela, porque eu estou namorando. Seria o cenário mais plausível possível, porque aí você não estaria fora da zona de risco. Mas se você cria um relacionamento com os filhos, automaticamente você tem essa questão. Inclusive, é uma ferramenta da jurisprudência, inclusive da lei, para poder resguardar o interesse da criança. Porque, vamos imaginar, a criança cria um elo, né? Sim, o pai sumiu, o pai biológico é um desgraçado. E em tese a criança não tem culpa também, o pai né? sumiu, Isso é fato. o pai sumiu, e ela enxerga na figura paterna. Ela fala, poxa, é um homem que tá aqui me segurando, quando daqui a pouco começa a chamar de pai, e aí já era, né? Na primeira audiência que ela fala, meu pai, acabou, né? Não, é isso que eu falei. Não, eu tava só esperando você terminar, porque, cara, realmente é isso. Ó, você imagina a seguinte situação, consciência, você pega uma mulher que basta ela fazer um stories, ela, o bebê, e o cara que não é o pai, a família, ela filmar, fala assim... Fala oi pro papai. E a criança rolou assim, isso, não rolou, cara? Já era, mano. Você já virou pai assim, pra todo mundo. Aí você tá levantando um ponto você tá levantando um ponto que aí tem a ver da maldade ou não da mãe. Isso, e a informação tá aí pra todo mundo. Mas pensando na criança, eu acho que é um mecanismo da lei muito positivo. Pensando na criança, né? É um mecanismo da lei muito positivo para poder resguardar o interesse do menor aí em relação a... por exemplo, meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos, minha mãe nunca se casou. E eu cheguei a buscar, na minha infância eu lembro disso, né? Eu cheguei a buscar em amigos, conhecidos da família, em tios, a figura paterna. Perfeito. Né? Então é normal, né? Você tá faltando alguma coisa ali, tá esquisito, né? E aí você busca. Não sei se é uma questão hormonal, eu não sou da área da saúde, tem muitos especialistas que podem vir aqui explicar isso melhor do que eu, tá? Mas nesse período de advocacia, já faz mais de uma década que estamos advogando, a gente presenciou muitas situações onde a criança ela tem um prejuízo muito grande pela separação, mesmo não sendo o pai biológico ou a mãe biológica. Inclusive psicológico, Gui, porque daí, isso assim, real, tá? É o que a gente falou brincando aqui, mas
o fato, assim, da criança não ter culpa, isso realmente é real, né? E aí você começa a ver, Teve uma matéria que eu dei agora, uma entrevista, faz o quê? Já faz um tempo já, né, Consciência, pra uma jornalista da Folha de São Paulo, que ela queria falar comigo. Eu falei, tudo bem, eu falo com você, não tem problema. Eu sei que vocês me amam, eu vou falar 1 hora contigo, não tem problema. Mas assim, ela quis questionar, em algum dos pontos ali, ela questionou um pouco, eu vou colocar aqui bem a grosso modo, tá? Então assim, por que em tese, né, tanto meninos como meninas estão mais perdidos na geração de hoje, por aí vai. E assim, você acaba pegando algumas pesquisas que coincide muito a taxa de divórcio ter subido muito nos últimos anos e o fato de ou o menino ou a menina não ter uma referência paterna ou materna e como isso afeta a criança até o adolescente e até a vida adulta. Então, realmente é real, né? Então assim, por exemplo, a tua busca por uma figura paterna é genuína quando você de repente perdeu teu pai. Mesma coisa serve pra menina, né? Então assim, a mãe foi lá e fez um filho com outro cara, o cara sumiu. Dependendo dos caras que ela coloca na vida dela pra assumir o suposto papel de pai ou nenhum cara, vai criar um impacto psicológico naquela menina muito pior do que se ela tivesse crescido com alguma figura paterna que fosse o tio, por exemplo, entendeu? Então assim, tem inúmeras pesquisas que mostram isso hoje, né? Que a criança não ter essa figura paterna ou materna vai influenciar demais no psicológico dela. Embora a gente esteja falando sobre isso, e já incluindo na pergunta que foi feita, na caixa de perguntas lá, dentro desse assunto, existe a questão que eu queria até falar, já que a gente está falando na separação e reflexo nos filhos, né? Perfeito. Eu não sei se eu comentei da outra vez que eu vim aqui, eu não lembro disso, tá? Mas existe um caso específico no nosso escritório, que é um caso que mexeu muito comigo e mexe até hoje. Ele era policial, inclusive, o nosso cliente, e ele separou da mãe, a criança muito cedo, é um menino. Separou, deixou a criança muito cedo. Passou-se muitos anos a mãe falando mal dele pra criança, que é o que a gente chama de alienação parental. Alienação parental é você ficar falando mal pra criança do seu ex-cônjuge, né? E ficou falando mal, não vale nada, não ajuda em nada, enfim. Sempre falando mal. Quando o menino fez 13 para 14 anos, ele quis começar a experimentar as drogas. E a mãe ligou pro pai e falou, você não é o pai? Resolve. E ele levantou o peito, estufou o peito e falou, vou lá resolver. Quando chegou pra falar com o menino falou, quem é você? Você nunca foi pai? Minha mãe sempre falou que você nunca foi pai, sempre. Então você não é nada pra mim. Então ele não teve autoridade sobre a criança. E o reflexo da vida desse menino, infelizmente, eu tenho informação hoje, foi péssimo. Foi preso, passou por muita coisa. Eu tô falando. Você não contou isso da outra vez? Não cheguei a comentar. Então, assim, esse caso mexeu muito, porque todas as vezes que temos no nosso escritório, e a gente faz bastante divórcio, inclusive, embora a gente atue com direito empresarial, a gente acaba fazendo um divórcio dos nossos clientes ali, né? O empresário se divorcia, o empresário precisa discutir a guarda, ou empresário, não importa, né? Então, os nossos clientes, a gente acaba fazendo divórcio. E a gente acaba orientando muito os pais ou as mães que estão com mágoa do fim do relacionamento a não transparecer isso para a criança. A gente orienta isso pela experiência que a gente teve. Embora não sejamos da área da psicologia, a gente faz esse papel. E eu conto essa história. Perfeito, velho. Não, e ótimo. Eu conto essa história. Perfeito. Justamente para poder tentar proteger o máximo possível a criança em virtude dos reflexos da separação aí, né? Até porque todo mundo acaba sofrendo no final, né? Não é um sofrimento da criança. O pai sofre, a mãe sofre. Existe. E acaba batendo, né? Acaba batendo. É que existe dentro, falando sobre relacionamento e divórcio, existe uma busca incessante das pessoas pela felicidade, né? As pessoas buscam ser felizes o tempo todo, né? Buscam amor, buscam felicidade, buscam isso, né? Eu, nessa década de advocacia e também por questões de aprendizado mesmo, que Deus acabou me ensinando muito com o tempo, foi entender que as pessoas deveriam parar de buscar a felicidade e buscar um pouco mais de paz. Não busque ser feliz, busque ter paz. Aí você fala, Guilherme, caramba, embaixo, mano. E como é que faz pra ter paz? É só você ser justo, né? Se você é justo com uma pessoa, ou vamos dizer, justo com alguém e justo consigo mesmo, você alcança a paz. E se você tem paz, você automaticamente, por reflexo, acaba sendo feliz. Isso é tão filosófico e forte que eu cheguei a comentar isso com a minha mãe uma vez, ela falou uma coisa que eu fiquei até surpreso. Eu sempre achei que saúde fosse a melhor coisa que a gente tem, né? Minha mãe falou assim, filho, a paz vale mais do que a saúde. Eu falei, poxa mãe, por que você tá dizendo que a paz vale mais do que a saúde? Ela falou pra mim assim, tem gente que não tem saúde e tem paz. E tem gente que tem muita saúde e não tem uma noite de paz. Aí eu falei, verdade, a paz vale mais do que a saúde. Então, puta, pode crer, velho. Dentro dos fins de relacionamento, ou durante, ou a construção do relacionamento, eu falo que é importante você buscar um relacionamento que te traz paz. Não um relacionamento que vai te trazer felicidade. Porque a felicidade é muito frágil, né?
E bem subjetivo também, né? O que que é felicidade? Pra alguns é uma Momento, coisa, pra outros é outra. É difícil sim. precificar. Agora, paz não tem como. Paz- A ausência de paz é um inferno na tua vida. Ponto. Simples, né? Já não Pode dorme crer. bem, né? Essa puta merda. Já não dorme bem. Ô Gui, quando a gente fala até sobre... Porque aqui a gente tá falando sobre, algumas camadas de proteção legais que as pessoas têm que ter, né? Na tua visão, velho, existe um... Como que eu vou te colocar isso? Existe um certo nível, ou de renda, ou de desenvolvimento, sei lá o que for, que o homem ou a mulher tem que ter, tem que atingir um certo degrau para começar a pensar nessa proteção patrimonial, ou não? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Um cara que perde 50% de um patrimônio de 1 milhão é igual um cara que perde 50% de um patrimônio de 10 mil? Existem camadas, cara, quando você chegar nesse nível, a gente tem que se preocupar com isso. Quando a gente chega nesse nível, tem que se preocupar com esse outro. Ou é o mesmo nível de proteção para todo mundo? A sua pergunta, ela tá atrelada a valores, né? E eu acho que é valores financeiros, tá? Perfeito. A resposta que eu tenho pra te dar não seria no caminho de valores, mas seria no que você faz com o dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Se você boa. fala assim, Guilherme, eu quero abrir uma empresa. Aí eu acho que você tem que pensar em proteção patrimonial. Pra proteger, inclusive, a sua futura esposa ou proteger a situação como um todo. Tá. Porque você fala assim, Guilherme, o camarada, ele tem 1 milhão na conta bancária dele. E ele vai entrar em um relacionamento. Até aí você fala, bom, tranquilo, ele casa com separação de bens, com parcial de bens. Não precisa nem ser com separação. Ela não vai ter direito a esse dinheiro, porque esse dinheiro tá lá. Só que na hora que ele usar esse dinheiro para poder abrir uma empresa, ela vai acabar tendo direito à empresa. Aí você fala, e qual que é o reflexo da mulher ou do homem, do cônjuge, ter um direito a uma empresa? Bom, isso é muito complicado, porque quando você abre uma sociedade hoje, dependendo do sócio que você for abrir sozinho ou com sociedade, num eventual divórcio, vai exigir uma coisa chamada prestação de contas, né? Uma coisa que o nosso Brasil tem, e eu falo porque eu sou advogado de direito empresarial, há tempo suficiente para poder afirmar isso. Cada um quer fazer do seu jeito. Tá. Eu quero abrir minha empresa e quero tocar do meu jeito. Só que quando você se divorcia e o seu ex-cônjuge tem direito à prestação de contas para saber se está sendo feito certo, porque ele tem o direito dele de receber aquela divisão de lucros ou a metade das cotas sociais da empresa, ele vai querer saber qual o jeito que você está fazendo. E aí que tá o problema. Puta, pode crer. Aí você fala assim, nossa, eu quero que a minha empresa não pague impostos, por exemplo, que infelizmente é uma realidade muito forte aqui, principalmente em São Paulo. A gente tem uma filial do nosso escritório em Juazeiro do Norte, no Ceará, e lá é incrível como é que todo mundo declara tudo, né? Incrível. Todo empresário lá declara 100% do que ganha. Aqui em São Paulo é tudo debaixo do pano. Aqui em São Paulo existe a busca. E nosso escritório especialista na área tributária, a gente acaba buscando maneiras do cliente se prejudicar menos possível com isso, fazendo um planejamento para ele declarar e não pagar tanto imposto. Tá. Mas o ponto é, se você faz do seu jeito, então você tem que pensar muito antes de iniciar um relacionamento, ciente de uma empresa que você vai abrir durante esse período. Vou abrir uma empresa com ela. Aí é diferente. Eu vou abrir uma empresa e eu não quero que ela ponha a mão nessa empresa em hipótese alguma. Então é importante você fazer um contrato e estipular algumas coisas aí para proteção dessa empresa. Porque se você não faz um contrato para proteger essa empresa, ela pode, no eventual divórcio, querer pôr a mão na contabilidade, na forma como a empresa está sendo administrada e fazer Isso da mesmo sua se vida ela um não inferno. tiver no contrato social. Mesmo se ela não tiver, porque você fez o divórcio e ela tem direito a metade das cotas da empresa, né? E aí quando você tem um sócio, é interessante essa história de sócio, né? Eu abro uma empresa com você hoje. Aí eu falo assim, em virtude do meu sócio, eu falo pra minha esposa, por exemplo, da minha futura esposa, em virtude do meu sócio nós temos que casar com separação de bens, por exemplo. Porque eu preciso proteger o meu sócio, eu preciso proteger você, inclusive, porque se eu faço separação de bens, ela não perde o patrimônio dela no eventual processo trabalhista, por exemplo, eventual execução fiscal por dívidas da empresa. Aí você fala, Guilherme, se ela for casada com comunhão de bens comigo, ela tem como perder o patrimônio dela mesmo, ela nunca tendo atuado na empresa? Tem. E é triste eu falar isso, porque isso acontece o tempo inteiro. A esposa tá lá de boa. Ela não tá nem sabendo de nada. A conta dela foi bloqueada. Foi bloqueada a conta dela, foi bloqueado o carro dela, foi bloqueado o cartão de crédito dela. Ela chega e fala, e aí, o que aconteceu? Meu marido tem uma empresa e agora eu quero saber por que minha conta é bloqueada. Porque você é casada com comunhão de bens. Não precisa nem ser a total, pode ser a parcial, tá? Se é casa com a parcial, descobriram isso no processo, te incluíram no processo como esposa, e aí mandaram bloquear os seus bens por arresto aí, que é uma modalidade de bloqueio primeiro para depois você ser citado, né? Ele bloqueia seus bens e depois te cita. Bloqueia primeiro, depois você cita. Pode crer. Mas, enfim, existe... Então você tem que se cuidar, né? Então é uma maneira de você proteger a sua família, inclusive. Você, empresário, tá se pensando em se casar e tem uma empresa... É importante você casar com separação de bens para proteger a sua família disso.
Porque a empresa, todo empresário sofre risco. Todo empresário. Seja na parte fiscal, seja na parte trabalhista, seja na parte civil, não importa. Você está sempre sofrendo risco. E você colocar a sua família em risco, eu acho besteira. É uma coisa, cara, isso foi muito bom isso aí, né? Consciência que o Gui falou aqui, velho. Porque assim, Gui, bom, a gente já se conhece há algum tempo, né? E eu tô sempre alertando os homens. Obviamente que algumas mulheres também acabam se beneficiando do conteúdo como um todo, né? Mas sempre alertando os homens, cara, de riscos, potenciais riscos, né? Então assim, pra que você vai tacar a mão na boca de um cachorro que já tem histórico de ser um cachorro que morde todo mundo, entendeu? E eu falo isso, cara, eu achei muito foda você trazer essa visão pro cara evitar esse tipo de contratempo. Porque é o seguinte, velho, eu tô imaginando aqui, não sei se você viu, enquanto você tá falando, tô imaginando, né? Exemplo aqui, situação hipotética. Tá. Alguém não foi com a cara do Thiago. Isso. Não foi com a cara do Thiago, lá na internet. Eu nem conheço o Zé. Isso. Foi lá, abre um processo, porque não, o Thiago me caluniou. Nem sei quem que é o cara, né? Até essa parada desenrolar enfim, o negócio desenrolar, a pessoa que tá comigo tá sujeita a tomar as penalidades, se de repente for necessário. Bloqueia a conta do Thiago, bloqueia a conta dele. Pô, não tem nada na conta do Thiago, vai pra conta da esposa. É isso que você tá falando, literalmente, e por que bloqueia a conta da esposa? Existe até uma explicação pra isso. Ela tem direito à metade do que você tem. Ela não é sua meira? Não, nos dias bons e ruins? Nos dias ruins também, com certeza. E aí, quando vem o bloqueio na sua conta e não acha nada, vai bloquear na conta da esposa. E o que o camarada tem que fazer? Ele tem que imaginar que separação de bens é uma maneira de você blindar o seu patrimônio. E blindagem patrimonial, que é uma das coisas que a gente trabalha muito mesmo, que é uma das nossas maiores especialidades, é uma maneira de proteger o empresário de processos trabalhistas, fiscais, de empréstimos que ele não conseguiu pagar, enfim, não importa o tipo de processo que vem. Ele faz uma blindagem patrimonial, protege o seu patrimônio. E aí a separação de bens é um dos caminhos. Aí você fala, nossa, Guilherme, então o cara é espertão. Todo o dinheiro que ele ganhou, comprou casas, iates, helicóptero, avião, colocou tudo no nome da esposa e já era. Não, também não é assim, porque é fraude, né? Isso inclusive, chegou lá nos tribunais, em Brasília, numa discussão. Inclusive, eu estava nesse julgamento, onde os ministros falaram assim, calma aí, o camarada casou com separação de bens, legal, bacana, colocou todo o patrimônio lá, e o dele deixou nada, o CPF dele limpinho, e acha que a gente não vai bloquear o patrimônio, sendo que a esposa não tem nem como declarar de onde que veio esse dinheiro. Fica difícil, né? Velho. Então assim, claro, eu tô falando uma situação inversa, mas é importante saber fazer, né? Saiba fazer, saiba construir a sua blindagem patrimonial, construa o seu de uma maneira legal, não de maneira fraudulenta, que você consegue fazer uma proteção bem bacana em cima, nesse sentido da separação de bens. Então a separação de bens não é só negativo, tem um lado positivo. É isso que eu ia te falar, cara, porque hoje tem um viés, pelo menos assim, para algumas pessoas, você me conhece, Gui, assim, ó, vamos dar bem real, pra algumas pessoas acho que mal intencionadas, quem é mal intencionado vê a separação de bens como se fosse uma ameaça, como se fosse um inimigo. E quem é bem intencionado, os dois lados, o homem e a mulher, consegue entender que, cara, isso aqui é o melhor modelo para nós dois. Então... A proteção para todo mundo, né? Acaba sendo uma proteção realmente para todo mundo, né? Eu aconselho a separar... Por que você acha que tem tanto... Eu queria te falar assim, por que você acha que tem tanto preconceito, eu diria, com relação à separação de bens nesse caso? Eu acho que existe um preconceito, e isso é na tua visão. É fácil de conseguir visualizar no dia a dia, né? A preocupação. Eu vou dar o exemplo padrão, tá? A mulher não trabalha. É o exemplo padrão. A mulher não trabalha, o camarada faz uma separação de bens. Aí a mulher fala, calma aí. Então eu fiquei 20 anos em casa, cuidando da família, trabalhando pra caramba. E eu digo isso de forma muito forte, tá? Porque eu sou casado, a minha esposa trabalha muito com a minha filha, cuidando da casa. A minha esposa, ela tá numa posição que eu acredito que ela trabalha até mais do que eu. E ela fala assim, caramba, calma aí, então chegou no final da vida, amanhã você me trocou pra uma menina novinha, um exemplo, né? E aí eu fiquei na pior? Me explica isso. Então essa é a preocupação e é visto dessa forma. Mas não são todos que fazem isso. Só que, lembra a história do mendigo no início da nossa conversa? Existe uma atitude de poucas, que infelizmente é maliciosa, é errada, e muitos acabam pagando o pato por isso. Boa. Então tem empresário que quer fazer uma separação de bens por conta da empresa dele, por conta de uma relação com sócio, por conta para proteger a família, por vários motivos, por blindagem de bens. Aí vem esse dogma ruim, esse estigma em relação a essa frase, separação de bens, né? Esse instituto da separação de bens é visto pela sociedade de forma negativa nesse sentido. O cara tá trabalhando, conquistando tudo, eu tô apoiando aqui, tô sendo uma puta parceira do lado dele, e agora o camarada vai embora, vai me
deixar com a mão na frente e outra atrás. Aí eu visualizo isso já com má fé da parte do cara. Acho que se o cara ele é homem de verdade, eu vou até usar esse termo, tá? Boa. Porque é um termo que eu acredito e vou usar. O cara, quando ele é homem de verdade, ele não vai deixar... Ele pode casar com separação de bens pra proteger as empresas dele e proteger ela das empresas e fazer uma manobra empresarial. Mas ele não vai deixar Mas a o mulher camarada passando não vai fome. deixar a mulher numa situação complicada. Então, pô, o cara tá construindo império, o cara coloca imóveis no nome da mulher também. Ele coloca tudo, não é porque ele pensa em largar dela, mas é porque ele é homem o suficiente pra isso. Ele fala, calma aí, velho, calma aí, eu sou homem e eu tenho que cumprir a minha função aqui. Já que você não tá trabalhando, eu tenho que ser justo com você. Porque entra naquela história de ser injusto e você não conseguir nem dormir, né? Então a gente tem que ser justo, velho. aplicar a justiça e ser muito bacana e reconhecer o que a mulher faz caso ela não trabalhe. Ah, mas a mulher trabalha, só que ela ganha infinitamente menos. Aí o camarada fala assim pra mulher, fala, você se vira, meu, eu tô conquistando tudo aqui, cada um no seu corre e tudo mais. Essa maneira individualista de agir é uma maneira de cada um, tá? Cada casal se aceita e se entende da forma como quiser. Boa. Mas isso é algo que pode impactar, com certeza, dentro desse preconceito em relação à separação de bens. Mas é um caso para analisar cada caso. De forma jurídica, a separação de bens é um instituto muito positivo para proteção de patrimonial. Só que vamos pensar em proteção patrimonial, tá? Vamos supor que eu caso com separação de bens. E aí eu construo várias empresas e tô ganhando muito dinheiro. Só que eu percebo que tem risco de vir muitos processos para cima de mim. Aí eu faço uma blindagem de bens, uma proteção patrimonial, constituo uma holding, faço o que tiver que fazer e coloco no nome da minha esposa, dos meus filhos, por exemplo. Onde é que eu tô sendo o sacana nessa história? Sendo que se ela amanhã me largar, ela vai ficar com tudo. Se for ao contrário, supomos que ela fala, não, eu vou arrumar um cara bacana aí e tal, meu personal trainer, vou embora com ele, e você fica, eu vou ficar com tudo e você fica com nada. O cara fala, mas eu coloquei tudo, toda a blindagem patrimonial tá no seu nome. Eu que saí do prejuízo. Pode acontecer. Dentro desse panorama de blindagem patrimonial, isso pode acontecer. Já vi acontecer? Não vi. Mas pode acontecer. E se acontecer, o camarada vai ter que passar por uma situação de lamentação, né? Aí, por isso que eu falo, quando você for falar de relacionamento, pra tomar esse tipo de atitude, de mexer com bens, de colocar no nome de uma pessoa aquilo que você lutou tanto pra conquistar, que seja uma pessoa onde você confie e que seja uma pessoa com os mesmos objetivos que você. Aí você consegue construir uma coisa muito bacana. Puta, perfeito, velho. Matou em consciência. Melhor impossível, né? Tem mais pergunta aí? Tem mais não, uma agora aqui. não. Pode mandar. Eu vi, Gui, eu vou tentar falar sério, porque às vezes eu falo com um tom de deboche, mano, é foda. Tá. Eu vi uma advogada muito conhecida no Instagram, uma loira. Uma loira que ela fala pras mulheres e tal, como que as mulheres conseguem ter os patrimônios dos devidos ex-cônjuges, né? Tá. E eu vi, assim, uma caixa de pergunta que ela abriu, não sei nem se foi essa semana, só sei que caiu no meu feed essa semana, né? Tá um pouco quente aqui, né? Tá o quê? Tá um pouco quente aqui, Tá né? O quente? assunto ficou quente. Que é... Ô, Gá, se quiser abaixar um pouquinho a temperatura aí. Vê se consegue. Ô, Gui, e aí assim, ó... Lembrei como foi o caso. Uma seguidora dela mandou uma mensagem pra ela, falando que... Bom, eu comecei a namorar com meu namorado, né? A gente começou... Ele trabalhava pra caralho. Ele ficou milionário. Eu me separei dele. Tá. E eu descobri que ele colocou tudo que ele conseguiu no nome da mãe dele. E aí, assim, ela tenta meio que vai... Ah, não sei se dá pra dar certo, não sei se vai conseguir pegar alguma coisa, enfim. Mas qual que foi a estratégia do cara ali, né? Eu não sei qual regime que ele provavelmente tava, né? Porque ali pela caixa de pergunta não deu pra saber se era separação Mas se total, ele colocou o nome da mãe, com certeza não Provavelmente tava ele- no separação. Então, porque se tivesse exato. separação, ele não precisaria fazer Exatamente, né? Se o cara faz uma manobra como essa, tá? Eu tô falando manobra porque eu não sei qual palavra exatamente usar, mas se o cara ele decide colocar o patrimônio dele em nome de terceiro, nome do irmão, nome do pai, nome da mãe, isso blinda ele de alguma forma? Blinda até onde blinda? Como que funciona isso daí, tá, Gui? Na verdade... Vantagens, desvantagens, porque tem muita gente que faz isso, né? Esse que é o ponto. É uma tática, inclusive, comum de se ver, né? Vamos lá, gente. Vamos falar sobre blindagem de bens no sentido de colocar nome de bens em nome de terceiros. Vamos blindar os nossos bens, vamos falar de blindagem de bens e colocar nome de terceiros. Quando você coloca os seus bens em nome de terceiros, se você não fizer da maneira certa, que é o que 99,9% eles acabam fazendo, né? Você vai conseguir descobrir. Porque você fala assim, existe hoje uma coisinha chamada mandado de constatação dentro do processo. O que é isso? O juiz fala assim pro oficial de justiça, você vai lá na casa do Thiago e verifica aquele carro vermelho que tá lá na garagem dele, você é oficial de justiça. Aí o oficial de justiça vai lá na casa do Thiago, toca a campainha, não sei se você mora em casa ou apartamento, tô dando um exemplo, mas você mora em casa, toca a campainha e tal. Aí vai lá, Thiago, tal, e esse carro aí, cara?
esse carro, pô, esse carro é meu. Não é meu não, você é espertão, você fala, não é meu, tá bom. Aí chega no vizinho, não, esse carro é do Thiago. Todo mundo sabe, aí ele te observa, às vezes fica te observando. 2, 3, 4 dias ali, faz um dossiê, Tá. esse carro é do Thiago. Não está no nome do Thiago, Mas é dele. mas é do Thiago. E aí o juiz se convence disso, bloqueia o carro, penhora o carro e resolve, leilou o carro, divide o dinheiro do carro com quem tiver te processando. Resumindo. Então, se você, Você vai se se você coloca um bem no nome da sua mãe, o juiz vai falar, vem cá, mãe, você é a mãe dele, né? Como é que você comprou essa casa? Mas eu sou aposentado, mas como é que você comprou a casa? Acabou. Então, não é uma blindagem isso que é feito, né? É Não uma maracutaia que vai dar errado. É uma maracutaia. então assim, Guilherme, poxa, caramba, você tá falando pra mim que a fraude, ela existe e como é que eu faço pra blindar os meus bens de uma forma não fraudulenta? Existe. Existe uma forma legal de blindar bens sem aplicar fraude e ainda por cima me proteger, existe. Só que o problema dessa maneira, desse viés, dessa forma de fazer, é que ela é uma maneira extremamente difícil, extremamente cara também. Então o camarada hoje que faz a blindagem de bens, ele acaba tendo que gastar um pouco mais, mas ele dorme em paz, né? Ele fica tranquilo, que ele fala assim. E a blindagem de bens não se aplica muito para divórcio, tá? Tô sendo bem franco. Porque o camarada, quando ele blinda os bens no divórcio, é um pouco complicado você fazer uma blindagem de bens, porque o divórcio em si, você fala assim, eu não consigo proteger o meu patrimônio pro divórcio, eu consigo proteger meu patrimônio para processos da minha empresa que tomou. Processo civil, trabalhista, fiscal, não importa. Guilherme, mas eu consigo proteger o meu patrimônio para divórcio? Existe uma maneira. Só que assim, essa maneira é um pouco complicada porque o juiz descobre, ele descobre que, eu vou dar um exemplo, você vendeu tudo, pegou todo o dinheiro e gastou. Ou sacou o dinheiro, escondeu, enterrou. O camarada fala, tá bom, você enterrou todo o seu dinheiro. Você tá devendo pra ela que eu vi que você sacou aqui, tá bom, então eu tô devendo. É 5 milhões? Tô devendo, tá bom. Aí você vai executar, não acha nada, vai bloquear as contas do cara. O cara fica com 5 milhões guardadinho lá e acabou, nunca vai achar. Entendeu? Assim, aí você fala, caramba, você tá sendo dramático? Não, eu tô sendo realista. As pessoas fazem isso, eles sacam o dinheiro, guardam, enterram o dinheiro, escondem o dinheiro e falam, você nunca vai achar. Entendeu? Isso, no divórcio você vê muito isso, né? A pessoa tá com raiva porque foi traído ou porque teve uma desilusão. Ou porque houve uma mentira envolvida, o camarada pega a grana ali, vende tudo, aí ele vai ganhar aquele processo, você ganha, mas você não leva. O juiz descobre a fraude, descobre que você vendeu tudo, condena você a devolver para sua ex-mulher, só que você, enfim, você tá sem nada na sua conta mesmo, você já tá todo lascado. Pode crer, cara. Tem um cara que eu sigo, Gui, tem um gringo que eu sigo que uma vez ele falou, né, que trabalha também no universo masculino e tal, uma vez ele falou dessa forma igual você tá falando, que se um dia uma mulher tentasse tirar qualquer patrimônio dele, qualquer bem dele, ele falava assim, ó, eu queimo tudo, eu fico sem nada, mas ela não leva. Tipo não assim, leva, né? Eu faço uma pilha de dinheiro e tá com fogo, mas não leva. Tipo assim, eu vou fazer uma pilha de dinheiro e tá fogo. Existe uma questão envolvendo a raiva, né? Seja no divórcio, seja numa relação trabalhista. O funcionário, o patrão faz tudo pelo funcionário. Um exemplo, tá? Poxa, eu vi histórias do cara falar assim, eu ia nas minhas férias lá com meu funcionário. Tá. Ele morou na minha casa um tempo que precisava. O cara jantava na minha casa com os meus filhos, com a minha esposa. Aí ele me processou. Eu não acho justo ele fazer isso. Existe essa questão do golpe nas costas, né? Aí o camarada chega e fala, eu preciso fazer uma blindagem patrimonial aí pra poder... Eu vejo muito isso acontecer. Uma das coisas que acontece no mundo empresarial pra blindagem que eu considero absurdo de ouvir é achar que holding resolve os problemas. Eu já ouvi muito isso aí também, cara. Não adianta você abrir uma holding e achar que a holding vai resolver e blindar seu patrimônio. A holding não é o caminho. A holding, ela te ajuda. Ela te ajuda em questão de, por exemplo, quando você falecer, você receber o inventário, você economizar no inventário, você fazer uma distribuição de aluguéis e fazer uma distribuição de lucros e pagar menos imposto de renda por conta dos aluguéis. Isso é bacana para holding, mas proteger o seu patrimônio com holding você não consegue. Existem maneiras de proteção patrimonial que a holding pode ser talvez o início de um caminho, mas não é o caminho. O caminho, boa. Né? Então tem gente que fala assim, Guilherme, você é especialista em holding? Eu faço holding o tempo inteiro, só que com propósitos que podem incluir um pouquinho de proteção. Por exemplo, determinadas dívidas eu consigo proteger através de uma holding. Por exemplo, uma dívida de um cheque, uma dívida de um financiamento bancário. Agora, trabalhista, se alguém falar para você que você consegue proteger trabalhista ou determinadas execuções fiscais com holding, é mentira. Não consegue. E nem fale como, mano. Deixa o pessoal entrar em contato com vocês ali, já era, entendeu? Vamos aprofundar mais. Vamos até falar já sobre isso agora, né? O Gui, como que o pessoal, quem tá assistindo a gente,
dependente aí de qual grau financeiro o cara tá. E o cara tem interesse em fazer uma blindagem patrimonial dele, legal, obviamente, né? Como que faz? Entra em contato com quem? Com você, com o Ricardo? Vamos lá. Disponibiliza Eu já aí. quero colocar isso, senão eu vou deixar isso pro final e vou esquecer, cara. Que eu acho que é bom, porque vai estar no link da descrição também. Eu vou pedir pra Consciência colocar lá na legenda lá. Você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que tá no site da marinhowilcher.com.br, que é o nosso site. Vai ver lá que a nossa especialidade é o direito empresarial, então a gente cuida do empresário como um todo. Vai lá, manda mensagem pra gente, a gente marca uma consulta, senta no escritório, a gente faz uma análise. O que a gente costuma fazer? A gente faz uma análise e um raio-x mesmo, tá? Então eu chego, pego a empresa do cara e falo, vou fazer um raio-x, ou os bens, vou fazer um raio-x dos seus bens e sua empresa e vou ver como que eu consigo proteger. Uma das coisas que a gente é bastante procurado, junto com a proteção, é planejamento tributário. E o camarada não adianta ele só proteger, ele quer se consertar, ele quer pagar menos imposto, ele quer fazer, uma das coisas que procuram bastante a gente, buscar maneiras de aplicar a prescrição nesses processos. Então ele entra com prescrições para não pagar essas dívidas, né? Seja tributário, trabalhista, seja civil. Então só puxa lá no nosso site, manda um oi pra gente lá no WhatsApp, né? Na caixa de consulta lá, que a gente marca um horário no escritório e toma um café lá. Lá o café é bom, né? Você já conhece o café lá? O famoso café do... Bom pra caralho. bom. Você tá louco. Você tá louco. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem. Ô, Gui, vocês têm um bar também, né? Que é o Dr. Boteco. Temos o Dr. Boteco. Tá muita treta lá? Como que é? O Dr. Boteco é um restaurante temático do direito, você já conhece. Inclusive, já vou anunciar aqui em primeira mão, vamos inaugurar a segunda unidade no Tatuapé. É mesmo, isso eu não sabia, hein, velho. Vai ter mais uns fala também, bicho. Faz um tempinho. A gente tá Porque inaugurando. a primeira é onde? É lá na Zona Sul, né? Na Zona Sul, Na Zona fica Sul. próximo, na frente da Coca-Cola, próximo do Shopping Supermarket, ali perto das Nações Unidas, ali, Dr. Boteco. É um restaurante temático. Você chega lá, você pede um divórcio, pede uma liminar, 171, pede um artigo tem uns negócio- 171, pede lá um estelionato, é bem O divertido. que é o mais Tem pedido lá, Gui? O que é o mais pedido? Cara, tem um hambúrguer artesanal chamado habeas corpus. Eu acho que ele é o mais pedido, cara. O cara Massa. fala que era um habeas corpus aí, ele vai lá, é bem legal. O cara libera todas as lombrigas. dr.boteco, Dr. Boteco. Dá uma pesquisada lá no Instagram, Vai segue estar a aqui gente. embaixo também na descrição. Coloca lá, vale muito a pena. A gente tá inaugurando a segunda unidade agora. E aí a gente montou o Dr. Boteco com a finalidade. Na verdade, era um sonho que eu e o Ricardo tinha de ter um bar. Na faculdade a gente conversava muito sobre isso, né? Vamos ter um bar um dia, vamos ter um bar um dia, vamos ter um bar um dia. E a gente acabou montando o Dr. Boteco. Então tem música ao vivo, tem comida, picanha, lanches artesanais. É um lugar mais pra você sentar, comer um negócio, ouvir uma música, se divertir. Entendeu? E por ser temática é engraçado, né? Você não é só frequentado por advogados. Né? O pessoal fala, só tem advogado naquele lugar? Não tem, né? Tem advogados, evidente, mas não é sempre, né? Então tem bastante, o público lá é bem diversificado. Inclusive são frequentados muitos juízes, promotores de justiça, delegado de polícia. O lobby já começa ali. O lobby já começa ali. O lobby do advogado, eu falo, advogado para ele buscar sucesso, ele tem que ter lobby, ele tem que ter contato, senão não adianta. E aí o Dr. Boteco acaba sendo um bom mecanismo pra gente, com certeza. Eu acho isso mega importante, porque assim... o pessoal hoje vive numa fantasia, num conto de fadas que acha que só a parte técnica da sua profissão, do seu trabalho, é o que garante o teu resultado lá no final. E eu discordo completamente, É que tem entendeu? muito gênio que tá no anonimato. Então, tem muito o quê? Muito gênio. que tá no anonimato. Quantos caras muito bons, você falou, mano, o cara é um gênio. E você falou, cara, quem conhece o cara? O cara não sai do mora quarto. no quarto da mãe. Você fala, me explica isso, eu tô tentando entender como é que um gênio desse tá nessa situação. Porque ele é um gênio, ele tá no anonimato. O conhecido, o cara que tem lobby, o cara que tem contato, o cara que tá dando tapa, né, tá dando a cara a tapa, vamos dizer assim. Perfeito, Né? boa. No dia a dia, nos lugares, é a pessoa que acaba encontrando resultado no sucesso. Não adianta você esperar atrás. A gente tem uma empresa que a gente abriu não faz muito tempo, mas ela tá indo muito bem, que é a Oráculo Fiscal. O que o Oráculo Fiscal faz? Ela pega a sua empresa, ela faz um raio-x tributário e pega os últimos 5 anos do que você tem para restituir. E é muita coisa que tem para restituir. Não é nem porque o contador errou, tá? É mais porque o governo cobra errado mesmo, a gente consegue, tem mais de pelo menos 26 ou 27 O governo cobra empresas. errado sempre pra cima, Sempre. né? Nunca pra baixo. Nunca. Eu nunca A vi gente isso. consegue- Cobrei errado, pra baixo. Não. E a gente acaba fazendo esse tipo de busca. E quando a gente abriu essa empresa, a gente falou, não, vamos montar o Oráculo Fiscal e botar pra cima. A gente botou o nome de Oráculo mesmo pra poder, né? Só que o problema foi o seguinte. O problema foi que a gente descobriu que a maioria dos empresários não tinha nem noção do que tinha dinheiro pra receber. Porque não é só por falta de informação. Porque quando a gente chega pra conversar com o empresário, ele fala, não, eu sei que eu tenho aí, só que eu nunca fui. Foi atrás. Sabe, Foi o atrás. camarada, eu falo isso pra todo mundo. Você quer alcançar qualquer resultado, seja diligente, meu.
Não adianta você esperar que as coisas vão vir sem você fazer. Você tem que fazer para você poder colher. Esperando cair no colo, né, Não Gui? adianta. A diligência ele é o principal marco aí para o camarada poder conseguir algum resultado na vida. E isso se aplica não só para o empresário, mas para qualquer coisa na sua vida. E é engraçado que a gente vincula a diligência a determinadas pessoas. E o certo é a gente vincular a diligência a nós mesmos, e que se você for um temente a Deus, que você vincule a Deus. Eu costumo usar um exemplo da rainha da Inglaterra. Eu falo muito para meus funcionários isso e para alguns clientes. Se a rainha da Inglaterra, a rainha já falecida, né? O rei, né? O rei da Inglaterra chegasse e falasse para você, Tiago, amanhã, mandasse uma carta para você e falasse assim, Tiago, você tá recebendo lá um soldado lá na sua porta, fala assim, a rainha da Inglaterra, o rei da Inglaterra virá aqui semana que vem, no sábado, jantar na sua casa, ela virá pro Brasil só pra jantar na sua casa. Aí vai embora. Aí você lá com aquele convite real, você fala, caramba, cara, e agora? Tenho certeza que você vai fazer o quê? Você vai talvez escolher sua melhor roupa, talvez comprar coisas novas. Você vai até reformar a tua casa para receber. Você vai oferecer os melhores talheres ali, você vai dar o melhor atendimento possível, né? Vai fazer acontecer. Né? Vai fazer acontecer, né? E aí eu falo, caramba, e na sua empresa, né? Você quer receber o quê? Você quer receber Deus na sua empresa? E como é que tá a sua empresa hoje? Como é que tá a sua casa hoje? Como é que tá a sua vida hoje? Você tá dando o seu melhor ou é só... Aí a pessoa acaba falando, puta, é mesmo, cara. Eu preciso começar a entender que eu preciso dar o meu melhor todos os dias para que eu... Como se eu fosse receber alguém muito importante. Minha casa sempre muito bem alinhada, minha empresa sempre muito bem alinhada, com serviço sempre muito bem prestado, para que a gente consiga dar o nosso melhor e automaticamente falando, colher os frutos disso, né? E aí acaba sendo uma analogia que a gente acaba usando bastante lá no escritório sobre isso. Puta, muito bom, Gui. Ô, Gui, quando a gente fala sobre, ainda também, né, sobre todo tipo de blindagem e proteção de patrimônio, né? Sobre o que a gente tá falando a nível de bens? Tudo. Então, por exemplo, carro, casa, porque todo mundo pensa em carro e casa. Vamos tentar ir um pouco mais além, né? Assim, o que estaria dentro desse escopo, além do carro, casa e empresa? De repente, se o cara ele tem um dinheiro guardado, isso inclui. Por exemplo, o cara tem uma poupança que ninguém sabe... Puta, que o cara tem faz 20 anos, tá lá, dele, pessoa física. Isso entra na blindagem também ou não? Quando você fala empresas fora do país, tipo assim, até onde vai até onde o cara tem que se preocupar com relação aos bens que estão cobertos numa blindagem patrimonial? Tem clientes que me procuram para abrir as offshores, né? Você falou de empresa fora do país, né? Foi. A offshore hoje, o grande problema... Já tô deixando algumas coisas aqui, hein, consciência. O grande problema da offshore é que você tem que fazer umas declarações e avisar. Você tem que declarar, né? Você tem que avisar para o governo brasileiro que a offshore está abrindo. Isso fica dentro dos bancos nacionais, onde qualquer juiz tem acesso. Então, mas tem acesso, tipo assim, ele tem acesso a saber que você tem uma empresa que você lá. tem uma empresa, tipo, fora do país. E aí, quando você tem uma empresa lá, que você declara mensalmente os números de lá para cá, é fácil de você conseguir bloquear. O problema é que quando você faz bloqueios para fora do país, existe uma coisinha chamada carta rogatória. O que é isso? O juiz ele manda uma carta para aquele país falando assim, eu tenho um acordo com você, não é todos os países que ele tem acordo, onde eu quero fazer bloqueios dos bens de determinado bem de uma pessoa que eu estou executando aí fora e eu quero bloquear. E aí o juiz não é obrigado a colher. É isso que eu te perguntar. E aí então, vem essa história. Ele não é obrigado, mas não tem acordo? Tem, mas de fato, como é que vai funcionar isso, né? Vai fazer o quê? Vai vir um embargo por relações internacionais por causa de um processo? Não. Exato. Fica por isso mesmo, né? Então, é claro que dependendo da relação de cada país, perdão? Bitcoin e moeda. Criptomoeda, esse tipo de coisa. A criptomoeda, gente, é um negócio maravilhoso. Porque isso é novo, né? É um negócio maravilhoso para quem quer ter o negócio com ele, né? Aquela velha história. Você põe tudo no pendrive, coloca no bolso aquilo ali e acabou. É uma maneira até do pessoal poder fazer uma blindagem de bens extraordinária. Por que tem pessoas que têm medo de mexer com moeda digital? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente vê um monte de países aí comprando ouro, com medo dessa bomba estourar. Isso é uma preocupação que eu não sou da área econômica, tá? Não sou da área econômica. E como jurista posso dizer que se perder o valor amanhã por qualquer problema, a gente não vai ter como fazer nada, né? Juridicamente não tem o que fazer. Mas, dentro desse parâmetro, seria uma maneira. Aí você fala, Guilherme, mas eu tenho uma conta vinculada a uma dessas financeiras e o meu dinheiro, minhas moedas digitais estão nessas financeiras. Eu queria saber se dentro desse divórcio ou dentro dessa execução, essa pessoa consegue bloquear. Evidentemente consegue. Agora, se você estiver portando elas com você no pendrive, é impossível conseguir achar, né? Perfeito, boa. E aí manda bala, né? Cara, boa essas dicas, hein, velho? Boa demais. Tem muita coisa, né? Que a gente começa a levantar esses pontos e pensa o seguinte, a gente tá falando aqui de como proteger o nosso patrimônio, mas você tem que pensar também o seguinte,
Você perguntou o que mais poderia ser bloqueado, né? Existe Ou hoje... o que mais deveria entrar no escopo de proteção, né? Que a pessoa tem que se preocupar. Acho que acredito eu que a pessoa mais ela tem que entender é que não é o dinheiro em si, o carro em si ou a casa em si. Mas quando você faz uma maneira onde você coloca no nome de terceiros ou quando você deixa claro para o juiz que houve uma fraude, o problema é a constituição dessa fraude. O juiz fala assim, isso aqui foi uma fraude. Aí a sua vida vira um inferno. Porque é oficial justiça indo na sua porta, bloqueios na sua conta. Hoje em dia existe um sistema de bloqueio que eles chamam até de teimosinha. Como que funciona a teimosinha? Ela vem e bloqueia a sua conta, a sua conta fica permanentemente bloqueada. Antigamente bloqueava 2, 3 vezes no mês e acabou. Bloqueou 6 da tarde, não achou nada, não bloqueia mais. Bloqueava daqui 2 dias, 2 da tarde, não achou. Agora não. Fica lá 30 dias, 90 dias bloqueado a sua conta e qualquer dinheiro que entra já prende. Então existe uma maneira um pouco mais forte de conseguir se bloquear qualquer valor, qualquer... Cartão de crédito bloqueia também? Como cartão de crédito tudo, bloqueia. Bloqueia. E eu vou te contar a história do cartão de crédito. Como que bloqueia o cartão? Você não consegue passar. Mas esse dinheiro vai ser transferido para outra não, parte mas ou não? A intenção vai te infernizar mesmo. Tá. É você não usar o cartão, você falar, e agora? Eu não tenho dinheiro na conta, eu não tenho cartão de crédito, porque o camarada usava o cartão e pagava a fatura com espécie. Ou pedia pra você receber na sua conta e pagava a fatura. Então quando você bloqueia o cartão, o cara fala, como é que eu compro alguma coisa? É forçar o camarada a te pagar. E se o cara não tem nem como pagar, como é que ele vai pagar, né, consciência? Esse que é o problema. Não, entendi. O cara, tipo assim, ele vai, digamos, ele sai de um ponto que ele tá só se esquivando do processo e buscar uma solução pra pelo menos acertar. Por isso que você vê casos onde há bloqueio de CNH, você vê casos onde há bloqueio de passaporte, por exemplo. O cara fala, putz, eu tô indo pra Disney e tal, o cara tá bloqueado. Fala, que inferno, não consigo sair do país. Já comprei passagem, comprei tudo, travei aqui, ainda fica retido o passaporte lá na Polícia Federal, o camarada fala, e agora, como é que eu faço? Aí estraga, né? Estraga o rolê do cara, né? Aí e é tipo aquela coisa de novela, o cara descobre que o passaporte é bloqueado quando tá chegando no... É sempre no aeroporto. É no aeroporto. Tá. Porque o camarada vai lá consultar, vai nada. Ele cata o passaporte, tá lá com o visto, fala, vou fazer uma viagenzinha pra fora com a família, chega lá, travou. Isso, eu vou dar até uma dica pra vocês, empresários que estão assistindo aqui. Não fica abrindo o processo de falência porque o contador te falou, porque o advogado te falou, sem consultar um especialista na área empresarial. O processo de falência, assim que você entra com o processo de falência, porque a sua empresa tá passando, tá? É muito bom abrir processo de falência, tá? O recuperação judicial, extrajudicial, falência é muito bom. Depois até, se vocês quiserem, entrem em contato que eu explico isso pra vocês. Mas o problema da falência, quando você entra com o processo, uma das coisas que acontece imediato é bloquear seu passaporte. O camarada não sabe disso. Vou abrir falência da minha empresa, só tá difícil. Fica bloqueado o passaporte, o camarada não consegue sair do país, não. Ele fica na pior. Então, é um baita de um risco. Puta, foi bom falar isso aí, viu? É um baita de um risco. Uma outra dica que eu dou pra vocês, empresários, aí é uma dica que eu vou falar até extraoficial, né? Eu tenho risco de perder meu passaporte, se você tem uma possibilidade de conseguir uma dupla cidadania, vai atrás. Nosso escritório também faz, mas vai atrás. Porque você tem um passaporte, sei lá, europeu, de qualquer outro lugar, você usa esse passaporte pra sair do Brasil e entrar. Você não precisa usar o brasileiro. Aí fica tudo uma maravilha. Perfeito. Entendeu? Então tem que pensar até nisso. Eu acho importante a gente falar sobre isso, Gui, porque assim, novamente eu vou reforçar aquilo que eu tava falando, tá? Eu cansei de martelar isso, e isso realmente eu já falei em outro lugar, tá? Consciência. Eu cansei de martelar isso, Gui, que eu digo assim, eu acredito realmente que muitas pessoas ainda vivem a vida em modo meio que aleatório e vamos ver depois a gente desenrola, né? É o que mais tem. É o que mais tem, Então o que a gente tá falando aqui, tá, Gui, assim, é você gastar um pouco mais de tempo / recursos pra não ter que gastar e não ter dor de cabeça ali na frente, entendeu? Então é sobre isso que a gente tá falando aqui agora, né? Assim, como que eu posso literalmente montar minha vida como se fosse um jogo de xadrez, onde eu vou colocar cada peça, como que eu vou jogar o meu jogo pra não ter dor de cabeça. Então assim, quando a gente fala sobre... eu vou dar uma outra ideia, porque assim, quando a gente fala sobre, por exemplo, uma dupla cidadania, todo mundo, eu tenho certeza, já pensa em coisa errada. O cara cometeu uma fraude, ele quer fugir do país. Eu falei, não, cara, não necessariamente, vou te dar aqui um exemplo. Brasil, sei lá, bem tolo, tá? Brasil arrumou uma treta com Chile, sei lá que raio de país, entendeu? Ou, por exemplo, eu sou um cara publicamente exposto, de certa forma. Vai um cara, um filho da puta lá e bloqueia meu passaporte. Tá, eu tenho uma margem de manobra pra poder sair do país. Você é um cara que você tem família. Tá, você tem família, cara. Estourou uma guerra. Falou, nenhum brasileiro mais sai.
Tá, você não sai também. Nem você, nem sua família. Fica todo mundo fudido lá dentro. Se você pode vazar do país com a tua família, vaze, entendeu? Então, assim, o pessoal tem muita gente, tá, Gui, que eles atrelam um plano B como algo negativo. E eu não vejo dessa forma. Eu sempre vejo o plano B e plano C como coisas positivas. Coisas que podem acontecer, que não necessariamente o cara cometeu um crime, ele tá usando isso aí como uma forma, tipo, de escapar da justiça. Mas, cara, como que eu posso proteger também a minha família? Esse que é o ponto, né? Isso que você tá falando é importante, porque isso daí que você tá falando é bem uma figura da pessoa que tá no risco do empresariado, né? O empresário como um todo, ele tem que entender o seguinte, que ele, ainda mais o cara que, tendo família ou não, tá? Ele tem que entender que o dia de amanhã é um risco. É um risco, exato. E o risco, ele é totalmente dele. A gente tem o costume de falar no escritório que o empresário tem um peito de ferro. Então o camarada, ele tem que entender que ele vai levar um tiro no sentido figurado ou até literal, a gente não sabe, exato, né? Então o camarada, ele tem que entender que ele tem que ter um plano B, um plano C, um plano D. Claro, o plano A é o objetivo. Os outros planos são planos para ele poder entender que se der algum problema, ele precisa de uma maneira. É engraçado que você tá falando disso, porque tem clientes que chegam no meu escritório hoje, e teve um cliente até específico que ele falou pra mim assim, Guilherme, você é meu quinto escritório que eu vim, ele falou de jeito, você é meu quinto escritório que eu vim, eu tô buscando fazer blindagem de bens pro meu patrimônio, ele tinha um patrimônio muito grande, e ele falou, eu tô até inclusive cotando preços e tal, eu falei, você pode ir embora, aí ele falou, ficou até chateado comigo, ele falou, cara, mas por que eu posso ir embora? Eu falei, cara, se você veio cotar preço, você vem no lugar errado. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu sou extremamente caro, só que eu vou resolver o seu problema, porque não existe uma maneira de você buscar dar um jeitinho. Perfeito, quando é blindagem boa. de bens, ou você faz um negócio Certo. muito bem estruturado e bem feito, Ou você não faz. e pensando 3, 4, 10 anos no futuro, ou você vai ter um baita de um problema. É melhor nem fazer, porque você vai gastar pouco e não vai resolver nada e não vai dar a paz que você precisa. Talvez você até crie um problema, né, Gui? Cria um Talvez você problema. até crie um problema. Tem um problema. Então, crie o seu plano B, crie o seu plano C. Eu acho que tá certinho a sua maneira de pensar, mas crie da maneira correta. E eu vou falar isso porque os contadores são muito meus amigos, né? A gente lida com contador. Quem lida com tributário empresarial tem que lidar com contador todo dia. Só que os contadores, eles têm que andar de mão dada com os advogados. Então, não busque somente a opinião de um advogado sem um contador, e assim como você não deve buscar a opinião de um contador sem um advogado. Eles têm que estar de mãos dadas. Tem que estar de mãos dadas porque para você poder fazer estruturações de uma maneira bem redonda ali. Chega o contador, declara isento aí, vai ver depois, é puxar o cara, aumentou 1 milha por mês, né? Não, com certeza, velho. Isso daí dá um problemão, cara. Não, pois é. A gente vai na delegacia fazendária pelo menos umas 3 vezes por semana por causa disso, cara. Sério. Porque o crime de sonegação fiscal, ele é um crime que as pessoas não levam muito a sério. Só que na hora que pega, o cara entra em desespero. O cara fala, ué, eu tô respondendo criminalmente por não ter declarado pagar um imposto. E é o tipo de crime que é o criminoso que você aceita na sua casa, né? Você não aceitaria na sua casa um homicida, um traficante, mas você aceitaria na sua casa um cara que não pagou imposto, né? Pois então, é. por isso que por ser um crime aceitável, as pessoas não dão muito valor, mas tem que entender que isso dá um problema. Já vi vários casos que não deu prisão, mas assim como eu já vi vários que deu. Porque você fala assim, nossa, Guilherme, dependendo da forma reiterada que teve isso daí, você vai ser preso por sonegação fiscal. E aí vem outros, né? Vem fraude contra o sistema do Simples Nacional, que acontece muito. Vem todo tipo de fraude, né? Fraude, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. Quando você vê, você tá dentro do problema. Então toma bastante cuidado em relação a fazer planejamento tributário de forma mal feita. Muito bom. Quanto tempo tá aí, Consciência? Temos mais 15 minutinhos. 15? Vai estourar? Ô Gui, existe algum setor, alguma área que é mais comum, esse tipo de blindagem de patrimônio? Sei lá, setor agrícola, setor... Existe isso, sei lá. Pra ser mais fácil, mais comum? Mais comum, é. Cara, Existem, sei lá, pessoas que estão num determinado setor que levam isso como se fosse um padrão. Pô, eu vou trabalhar com isso, mercado financeiro, sei lá, qualquer coisa. Eu vou trabalhar com isso, eu vou fazer uma blindagem patrimonial. O mercado financeiro, eles acabam fazendo, eu não acho tão necessário. A blindagem patrimonial, gente, ela envolve você proteger de processos. Se você tem uma atividade empresarial de baixíssimo risco, você faz uma blindagem patrimonial, você fala assim, eu tenho que fazer, é bom, mas tipo, eu não tenho chance de conseguir perder isso, seja numa execução fiscal, seja numa trabalhista, porque a minha empresa está muito redonda. Mas aí entra o segundo ponto, aí vem a história da holding que eu falei. Já que você não quer proteger o seu patrimônio porque a sua atividade é de baixo risco, então faça o seguinte, coloque todo o seu patrimônio numa holding, porque quando você morrer, os seus filhos vão ter que pagar um ITCMD altíssimo, que é um imposto extremamente alto. Aí você fala assim, caramba, como assim? A minha empresa, hoje eu tenho patrimônio, eu tenho 100 imóveis de aluguel, construí um baita de um patrimônio e eu vou colocar esse patrimônio numa holding. Quando eu falecer, meus filhos não vão ter que gastar uma fortuna com inventário. E é uma fortuna mesmo, tá? Em São Paulo eles estão com um projeto para passar de 8%. Então se eu falo em 8% de um patrimônio, vamos colocar um patrimônio baixo, tá? Vamos colocar aí 8% de 10 milhões?
A gente tá falando que 800 mil 800 reais. mil. Só de TCMD? Fora outras coisas. E eu tô falando 10 milhões, não é muita coisa não, tá, cara? São 10 apartamentozinhos aí de 1 milhão cada, né? É isso aí. E eu tô falando dos caras que tem muita coisa. Então, quando você parar pra pensar, é um número gigantesco. Aí o que você faz? Você faz a holding. Por quê? Quando você coloca esse patrimônio na holding, é uma empresa. Você falece, a empresa tá lá, o patrimônio tá lá, seus filhos já são sócios, eles não precisam... Eles vão fazer inventário? Vão, mas de uma coisa muito pequena. Vão gastar muito pouco. Então a holding, você acaba dando paz de espírito para a matemática financeira do que você tem. Senão seus filhos sem dinheiro nenhum vão vender o patrimônio para pagar Pra poder pagar, para exato. poder fazer inventário e acaba ficando uma fortuna. Não tem coisa mais filho da puta do que você morrer e largar bucha pros outros resolver também, né, velho? Bucha, Então- imposto, então, pra pagar. Ele tá vivo enchendo o saco. Não, o cara morreu e ele continua em vida ainda trazendo problema Aí dele. vem muita Dívida. gente, eu vou dar até uma dica para você empresário que tá ouvindo aí. Tem muita gente que acha que você abrir numa holding, você não vai pagar o ITCMD quando você falecer, os seus filhos vão ter um baita prejuízo a menos. Só que você tem que pagar o ITBI quando você abre holding. O ITBI hoje é 4%, na média, né, dos O municípios. aí. ITBI é o quê? Explica É um pro outro pessoal aí. imposto. Tá. É um outro imposto que você tem que pagar. Aí você fala, caramba, eu tô economizando ITCMD quando eu morrer, mas tem que pagar ITBI. É porque a holding você tem que pagar ITBI para colocar seus patrimônios lá. Então como é que eu faço? Existe uma maneira de fazer. Só que aí presta bastante atenção. Procure um especialista em holding. Aí ele vai fazer a sua holding, você não vai pagar um centavo de ITBI, não vai pagar ITCMD no seu falecimento, você vai ter paz de espírito, vai economizar uma baita de uma grana e vai falecer em paz, sabendo que seus filhos não vão se enforcar para conseguir cuidar do patrimônio. Isso é uma coisa engraçada, né, Gui? A gente falou de um patrimônio, vamos colocar aí de 10 milhões. Eu vou baixar para um patrimônio, tipo de 1 milhão. Que a gente tá falando aí de 8% e 80 mil. Nesse caso ainda vai ser o ITCMD menor, né? Vamos bater, vai ser uns 4%, né? De ITCMD. Isso. Então você vai colocar 40 mil de imposto. Olha que maravilha. Não, por isso que eu te falo. Eu digo assim, ó, se você for pensar... Porque minha cabeça funciona com matemática, velho. Se você for pensar quanto você vai pagar para um profissional para deixar isso configurado para você, eu acredito que seja muito menos do que 80 mil reais, não é? Ou é mais? Não, é muito menos. É que depende da finalidade que você faz. Se você fala assim, eu vou fazer uma holding hoje para poder somente economizar com o ITCMD lá na frente, você vai gastar pouco. Só que se você for fazer uma holding para blindagem patrimonial, que é diferente, que a gente Sim, aí botou vai lá ser atrás, mais. aí a situação acaba sendo mais cara porque você está protegendo o seu patrimônio, aí acaba sendo um custo maior mesmo. E aí as pessoas têm que entender que o caminho não é você só economizar no imposto. O caminho é você proteger para que não levem isso da sua família, quando você falecer ou em vida mesmo. Aí é uma situação diferente. O camarada chega no escritório e fala, caramba, eu tô com 10 milhões de patrimônio hoje. O advogado tá querendo me cobrar, sei lá, vamos colocar aí, tá? 500 mil reais para poder fazer a minha proteção patrimonial. Aí o cara fala, tudo bem, você gastou 500 mil hoje, mas você não vai perder os 10 milhões. Aí o camarada fala, caramba, mas calma aí. E aí, como é que faz? Então, ou você gasta 500 mil e não perde, ou você gasta R$1.000 com algum profissional aí que vai te cobrar talvez R$1.500 para fazer a sua proteção patrimonial e vai perder. O que você prefere? O cara fala a verdade. Então, é isso que eu tô falando. Quando você fala de economia, aí depende do que você for fazer. Ah, não, mas eu quero fazer uma holding só para não pagar o ITCMD. Aí você vai acabar gastando muito menos. Perfeito. E boa. é muito vantajoso. É muito vantajoso mesmo a holding nesse sentido. Blindagem patrimonial você acaba gastando um pouco mais, mas tem paz de espírito. E quando você fala de, por exemplo, a holding por um outro objetivo. Tem muitos caras clientes meus, inclusive, por incrível que pareça, a maioria são portugueses, né? Acumula muito imóvel para alugar. Eles chegam com 150, 200 imóveis e falam para mim assim, Guilherme, eu tô pagando 27,5% de imposto de renda porque tá tudo no meu CPF. O cara tem o quê? 200 imóveis no CPF dele? No CPF. Então o cara aluga esses imóveis, ele paga 27,5%. Inventário e padaria. Né? Como assim? Ele aluga e ele paga os quase 30% de imposto de renda, gente. Aí a gente monta a holding para que ele consiga fazer a alocação desses imóveis pagando muito menos imposto. Entra pela empresa, né? Então aí é uma estratégia tributária, uma pegada um pouco diferente que a holding também vale muito a pena fazer pensando nesse caminho. Ô Gui, eu vou falar uma coisa aqui, não é necessariamente assim, também mas não é por isso, esse o objetivo do que eu vou te falar agora, tá? Não é só para fazer o pessoal entrar em contato com vocês lá e tal, porque assim, a nossa pegada hoje é fazer o pessoal entender com detalhes por que o assunto que a gente tá trazendo hoje de proteção e blindagem patrimonial é importante, tá? Só que, cara, eu tenho uma filosofia minha de vida, Thiago, pessoal, que é o seguinte. Vai ter gente que vai estar talvez no comentário, no chat, falando assim, vocês estão falando em proteção patrimonial porque vocês são homens e vocês têm medo da mulher levar alguma coisa sua. Ou porque vocês são medrosos, ou porque vocês são inseguros. Eu acho, cara, na minha visão, tá? Todo mundo deveria fazer. Eu posso estar enganado, mas na minha visão, todo mundo deveria fazer. É a mesma coisa igual... Porque assim, eu tenho uma visão, Gui,
de que nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Então, tudo que você faz, você tem que se esforçar para ser o mais autossuficiente possível. Poxa, é legal você estar com uma mulher que vai te ajudar a crescer? É, só que se eu não tiver mulher, bicho, eu vou crescer sozinho do mesmo jeito. Então, assim, é legal... Porra, o cara entender, seja homem ou mulher, que o controle da minha vida tá na minha mão. Então, veja bem, o fato de... Por que eu tô deixando isso claro, tá? Porque eu sei como que é. As pessoas pensam, vocês estão falando isso porque vocês querem se proteger de pessoas mal intencionadas. Eu falo, não, cara, acho que todo mundo tem que buscar a tua própria proteção. Esse é o ponto-chave que eu queria chegar. Guilherme, qual que é... O que você tem que ter pra você se sentir protegido fisicamente? Cada um vai ser de um jeito. Eu preciso aprender jiu-jitsu, eu preciso andar armado. Eu preciso não frequentar lugares perigosos. Você entende? Porque daí você seja homem ou mulher, você tira a responsa da proteção da tua vida dos outros e joga 100% no teu colo. Então, assim, eu tô só dando mais peso nisso que a gente tá conversando aqui agora, pro pessoal entender que o que a gente tá trazendo aqui hoje não é bobeira, não é bobagem. Falar sobre blindagem de bens, patrimônio de bens, proteção da tua empresa é uma coisa que você, seja homem ou mulher, tem que priorizar, tem que colocar na frente. Porque é uma forma que eu penso. Como que eu, Thiago, posso ser autossuficiente em tudo, cara? Na forma que eu faço dinheiro, na forma que eu protejo meu dinheiro, na forma que eu levo meu relacionamento, na forma que eu protejo meu relacionamento, na forma que eu me exponho publicamente. Sabe, tipo, 100% autorresponsabilidade? Então é só isso que eu queria, tipo, validar, chancelar um pouco mais com base no nosso papo de hoje também, entendeu? Eu acho muito legal essa maneira de você pensar, porque você fala assim, eu não tô com alguém porque eu preciso estar com alguém. Eu estou com alguém porque esse alguém tá somando pra mim. Perfeito, boa, né? boa. E com alguém ou sem esse alguém, eu estarei na minha correria, estarei me desenvolvendo. Estarei em paz, igual você mesmo falou, estarei em paz. Existe até um provérbio que fala, é muito melhor você estar no deserto do que você estar numa casa com uma mulher irritada, irritadiça, né? Eles falam muito isso, né? E esse termo tem muito a ver com a pessoa que não vive em paz. Não é que ele falando assim, você tem que se separar, não. Ele tá falando que é melhor você não casar do que você casar pra se irritar. Então é importante você se casar com uma pessoa onde não vá se irritar, vai te trazer paz, né? Sempre paz pra dentro de você. Só que quando a gente fala de relacionamento, isso já batendo no assunto que você falou, eu visualizo a pessoa ela construindo uma vida e se protegendo o patrimônio e construindo, fazendo contratos, fazendo o que tiver que fazer dentro de uma relação, mas não de uma forma pensando em separar, porque todo mundo pensa nisso, né? O pessoal fala, caramba, eu já vou pensar em separar amanhã e tal. E é uma das coisas que, embora eu faça divórcio, eu sempre fui contra, né? Eu sempre fui muito contra o divórcio. Eu acho que o divórcio é uma coisa que a gente tem que evitar ao máximo. Tem situações que você tem que separar? Pô, tem situações que colocam a sua vida em risco. Tem situações que colocam a vida dos seus filhos em risco. Aí você fala, se eu não me separar, eu vou morrer, aí fica difícil. Mas tem que fazer de tudo pra manter o relacionamento, né? E como que faz de tudo pra manter esse relacionamento? Eu sou a favor. Aí eu falo que é buscando objetivos em comum, né? E aí quando a gente fala de documentos, existe o estigma negativo de falar que esse documento pode atrasar os nossos objetivos, né? Falar, você tá querendo voar sozinho e eu tô querendo voar com você, não tem como a gente fazer alguma coisa? Então é importante deixar muito às claras, né? Coloca todas as cartas na mesa e fala, não, meu objetivo é crescer com você, essa documentação é por esse e esse propósito, mas o nosso propósito de crescer junto vai continuar. Porque existe hoje impedimentos legais também, tá? Se você não casa com separação de bens, todo imóvel que você for fazer transação, sua esposa tem que assinar. Tem então isso aí também, isso trava você fazer movimentações imobiliárias, você trava você vender, você fazer determinadas coisas, movimentações com seus bens. Então imagina que saco que ia ser você ter que ter uma anuência da sua esposa o tempo inteiro para poder fazer movimentações com todo aquele patrimônio que você está trabalhando. Aí você fala, não, Guilherme, mas não tem problema nenhum, ela tem que participar. É um exemplo, ela tem que participar. Aí é uma maneira de você poder visualizar. Se você é um tipo de homem que coloca sua esposa para participar de tudo, é uma maneira de se viver, cara. Se você não é esse tipo de homem, então você tem que conversar com ela, fala, não vou fazer dessa forma por causa disso e disso, mas você esteja ciente com o tipo de homem que você tá. E se ela fala, não, mas eu quero uma segurança, dê a segurança que ela quer. Perfeito. Ela quer um imóvel, ela quer dois, ela quer isso, quer aquilo, dê a segurança que tiver que dar. Passe essa segurança pra ela, pra que ela também não se sinta abandonada e pra que não se sinta que você tá sendo um desgraçado e tal. O mundo hoje em dia tá tão triste que existe uma filosofia intrínseca nas mulheres e nos homens, tá? De que não presta, né? Ah, não presta. E eu vou falar com base em... Eu falei antes da gente começar a gravar que eu trabalhei na Defensoria Pública há 2 anos. Eu devo ter feito mais de 4.000 divórcios em todo esse tempo. Eu vou te falar que dá uma tristeza você trabalhar e ver todas as histórias que eu vi. Você fica muito triste, acaba afetando a sua perspectiva sobre a vida, mas eu ainda assim acredito na instituição do casamento.
Sou casado hoje e uma das coisas que eu falo muito, e principalmente depois, abrindo o jogo aqui pra vocês, principalmente depois que eu aceitei Jesus na minha vida, eu falei, não vou mais falar essa palavra separação, e eu não quero falar isso nem pros meus amigos, nem pras pessoas próximas de mim. Então se algum dia você tiver num relacionamento, se vier falar comigo pensando em separar, eu falo, cara, não separa, tenta busca uma maneira, acha uma maneira de fazer dar certo, busca um objetivo em comum. Faça oração junto, vá pra uma igreja, tenta se aproximar de Deus. Tipo, esgota todas as possibilidades que tem pra fazer dar certo. É que eu acredito que quando você fica pingando de relacionamento em relacionamento, acaba fazendo mal pra você mesmo. Eu acredito que você tá sendo injusto consigo mesmo. E ser injusto consigo mesmo traz aquilo que a gente falou da angústia, você não conseguir dormir, você não tá bem. Então busca. E aí, quando você se protege demais, dá a sensação na outra parte que você tá se protegendo dela. Porque traumas passados, porque foi traído, por qualquer coisa do tipo. Então é importante deixar as cartas na mesa. E o nosso escritório, ele tem essa filosofia de trazer o casal pra conversar. E é muito legal isso, a gente conversa com os dois. A gente fala, ó, deixa eu explicar pra você, a gente tá fazendo isso e isso com essa e essa filosofia e tal, a gente deixa tudo claro, pra não ficar aquela coisa esquisita, aquela coisa obscura, aquela coisa complicada. Tanto é que o tabelião, o cartorário, quando ele assina o documento que a gente averba em cartório, ele faz a leitura em voz alta, a gente deixa claro todas as dúvidas que tem que tirar, pra não haver com aquela sensação de que você tá sendo desleal comigo. Perfeito. Então, poxa, você quer se proteger, você quer fazer um documento pra ter paz de espírito, faz o documento que você tiver, mas seja claro, seja objetivo. Um exemplo, tá? Eu vou fazer um documento com você porque eu não sei se a gente vai dar certo. Você tá sendo objetivo e claro. A menina vai olhar e vai falar, caramba, cara, o cara tá sendo sincero comigo. Puta, então verdade, eu vou seguir o meu caminho aqui ou eu vou continuar com você porque eu tenho certeza que eu quero apostar. Aí não vem aquela história de depois você me enganou, você me sacaneou e tudo mais. Eu acho que ser claro e ser objetivo e ser mais sim ou não e mais tipo, depois vamos ver, não, seja sim ou não, isso tenho certeza que o resultado vai ser positivo. Puta, gostei, velho. O Gui até ficou meio estressado agora. Não, já seja claro. E eu concordo, velho. É isso mesmo. Seja claro, já deixa claras as intenções e acabou. Não se evita possíveis problemas futuros. Conversa, né? Né, consciência? Fechou. É isso, Temos né? 5 minutinhos, recados finais. Ô Gui, fale pra gente agora. Cara, primeiro assim, ó. Pena que o Ricardo não veio, né? Que não deu pro Ricardo vir. Que foi como eu falei no comecinho, né? Eu gosto muito de vocês, não só porque vocês salvam minha pele quando precisa, obviamente, né? Mas assim... Mas os dois são grandes amigos, né? Então, assim, são pessoas que a gente pode contar, não só a nível jurídico, legal, mas pô, tem um carinho muito grande por vocês, né? Eu faço questão que o pessoal conheça também e saiba que, assim, olha, hoje o Guilherme tá conversando com o Thiago, não é só porque são advogados, mas porque o Guilherme e os dois, e o Ricardo tem uma porrada de conhecimento que pode ajudar todo mundo, né? Conhecimento útil, real. E aí, velho, assim, ó, além de agradecer você de ter vindo hoje e ter aberto os olhos da rapaziada com relação a toda essa parte de proteção, né? Deixa um recado pro pessoal, naquilo que tocar no teu coração, naquilo que Deus mandar você falar, cara, fale pro pessoal assim, naquilo que você quiser pra gente poder encerrar. Seja sobre proteção, seja sobre empresa, seja sobre relacionamento, cara, daquilo que você achar que você deve. Real, tá? Eu acho que o recado que eu posso passar pra todos, e quem puder captar da melhor forma possível, é algo que... Eu sou uma pessoa que sempre busquei refletir muito sobre a vida. Então, eu tenho um recado que eu acho que talvez sirva com base em muita reflexão que eu fiz sobre esse assunto específico que envolveu toda a nossa conversa de hoje. Busque ser justo. Ser justo com as pessoas e consigo mesmo. Qualquer ato de injustiça vai tirar a sua paz. Guilherme, como que eu sei que tirou minha paz? Eu durmo bem, mas talvez você não come bem. Você tá comendo muito açúcar e muita gordura porque você não tá em paz. Talvez você não tá conseguindo fazer uma atividade física porque você não tá em paz. Talvez você não consiga construir uma relação com ninguém porque você não está em paz. Busque a paz consigo mesmo. E como é que eu encontro essa paz? Sendo justo. Sendo justo com as pessoas e consigo mesmo. É aí que você encontra a paz. A felicidade, ela vem como consequência. Se você quiser encurtar o caminho e buscar a felicidade, o que vai acontecer? Você vai encontrar a felicidade no açúcar, na gordura, no sexo, nas drogas, nas más amizades, em qualquer coisa que for trazer para você consequências, porque são coisas muito boas ali, que vão trazer essas endorfinas, essas químicas positivas, só que isso vai te trazer a sensação de injustiça, automático. É automático, a sensação de seja com você mesmo. E aí quando você tá sendo injusto com alguém consigo mesmo, vem a angústia. Isso, eu já digo que tirei isso de um livro que eu respeito muito, que é o Provérbios de Salomão, que é um livro que eu admiro demais. Eu leio todos os dias e aconselho todos a ler. Esquece religião, gente. Leia mais por uma questão de sabedoria. É um livro que está repleto de sabedoria. E quando você encontra a paz, você observa isso nos animais. Os animais não buscam ser felizes. Observa qualquer animal. Eles buscam a paz. Eles buscam estar de boa, tranquilos, poder dormir bem, poder comer, dormir bem.
Eles não buscam ser felizes. Essa busca pela felicidade constante é um negócio que não vai ter fim nunca. Nunca vai ter fim, nunca. Agora a paz, sim, a paz você encontra um momento para você falar, agora eu posso dormir tranquilo. Maneiras de se buscar a paz é se arrependendo também. Então, sendo justo e se arrepender das injustiças que você cometeu. Se puder pedir desculpa para aquela pessoa, peça desculpa. Se puder, você está sendo processado por uma coisa que você foi injusto, se puder, faz um acordo e encerra esse processo. Porque você foi injusto, poxa. Se você foi, ele foi injusto, agora eu vou tentar acertar isso daí. Se puder. Se não puder, fala, eu preciso de mais tempo, mas um dia eu pretendo acertar, pretendo me conciliar comigo mesmo. Porque você encontra a paz e você consegue virar uma página e começar um novo caminho na sua vida. Digo, por questões pessoais minhas, tá? O melhor caminho para conseguir chegar a isso é através de Jesus. Mas se você não tiver essa fé, que busque a paz e sendo justo. Puta, Essa perfeito, é a dica que eu dou. velho. Matou, mano. Falou bonito, né, velho? Show de bola, velho. Viralizou, Cara, hein? só agradecer, mano. Obrigado demais, Gui. Boa. Tamo junto demais. Pessoal, Espero que tenha sido bacana, né? porra do caralho. Pessoal que ficou até o final, deixa o teu comentário aí embaixo, tá? Fala o que você achou. Deixa teu like no vídeo. Exatamente. Que mais? Quarta cena aqui, ó, aparecendo. Corta a cena, só pra reforçar. Cortes do Pink Pill também aí no YouTube, beleza? Dr. Boteco, segue o pessoal aqui embaixo, né? Vai estar Dr. Boteco, Marinho Wiltshire. Você colocou aí pra nós, né? Tem o Instagram do Gui também, do Ricardo. Legal, cara. E nós nos vemos. Qualquer dúvida que você tiver, Gui, qual que é o teu Instagram, velho? É Guilherme Wiltshire. Vai estar aqui, coloca lá também, então. Você coloca Meu sobrenome lá, é um pouco difícil de conseguir. Isso é chique, mano. É inglês o bagulho. O bagulho é inglês, mano. Qualquer dúvida, entre em contato com o Guilherme, com o Ricardo, com o pessoal. Os caras estão aqui pra ajudar. Estamos à todos disposição nós. sempre. É isso aí. Exatamente. Irmão, obrigado, velho. Tamo Eu que junto. agradeço, Até a valeu. próxima. Tchau, obrigado. Até. Obrigado.